Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito bem-vindos. Estamos para mais um episódio e mais uma vez um convidado que a gente já conhece, é um velho amigo aqui da casa, que é o João Batista. Ele é treinador de cães desde 1999, portanto há 24 anos, criador de Rottweiler há 15 anos. Além disso, é árbitro de GP da CBKC e coordenador de trabalho do CBRR, que é a Conselho Brasileiro de Raça Rottweiler. Exato. Então vamos falar hoje sobre o Rottweiler, né? Isso. Que é uma raça que todo mundo gosta, alguns temem, mas acho que a gente tem que falar, porque é uma raça muito comum, né? Ainda hoje em dia. Sim. Muito bem-vindo novamente. Bom, novamente obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Hoje tem que dar os parabéns também, né? Assistir o episódio de um ano. Legal. Um ano de podcast aqui. Cara, muita informação legal, muito conteúdo bom. Então, assim, vocês estão de parabéns mesmo, porque é difícil a gente conseguir manter a qualidade durante todo esse tempo, né? Falando de tantos assuntos diversos, né? Que não são de domínio de todos, né? Então, a gente, muitas vezes, como a gente vê, sei lá, em TV, por exemplo, né? A gente vê muito especialista falando sobre coisas que a gente sabe que não é. Aquele especialista foi direcionado porque ele fala o que as pessoas querem ouvir, né? E aqui não, a gente, né, independente de concordar ou não, os assuntos são tratados de uma forma bem mais coerente, vamos dizer assim, né? E um ano fazendo isso, eu sei que não é fácil, então parabéns para vocês. Não, sabe que é legal? Que assim, a gente aprende e a gente entende que a gente também tem que chamar a gente que pensa diferente da gente. Exato. Sim. Porque a gente não é dono da verdade, não é? Então, vim várias tendências aí de ideologia de treino e várias raças que a gente não conhece, vários assuntos, e a gente vai aprendendo e vai tentando transmitir para o público. E se vocês tiverem sugestões de convidados, manda pra gente. Boa. Né? Muito obrigado pelas palavras e também queria te agradecer, porque você fez parte disso, né? Dentro desse primeiro ano aí, você participou, a gente falou das Olimpíadas, que foi um sucesso, foi muito bacana. E agora tá de volta aqui para falar do Rottweiler. Isso, falar de Rottweiler, falar do Mundial da DRK World Family, que vai ser no Brasil, agora em agosto, né? Então tem muita coisa para acontecer no meio do Hot aí. É agora, né? Dia 12, 13, 11, 14? 12 e 13. 11, 12 e 13 de agosto. Onde vai ser? Araçoiaba da Serra, na Chácara Filomena. Que legal. Quilômetro Eu 114. volto dia 10 de viagem, dia 11 já vou para lá. E eles esperam, tipo... Vai ser muito legal. 200 hots, vocês estão esperando? Pelo menos isso. Eu acredito que vai chegar nos 250. E aí, mas... que tipo de... Fora a exposição de estrutura, que mais que... Então, vão ser duas exposições, né? A Copa América e o Mundial ADRK. São dois eventos separados, num evento único, né? Mas são duas competições diferentes. Para quem se inscrever, a pessoa automaticamente está inscrita nos dois eventos. Mas tem prova de trabalho lá pra esses Vai cachorros? ter, então vamos lá, vai ter teste de índole, que é uma parte da seleção do Rottweiler, né? Depois a gente fala sobre isso, que a gente tem algumas coisas interessantes sobre seleção de Rottweiler. Então vai ter teste de índole, vai ter BH e vai ter ZTP. O que é ZTP? ZTP é uma prova de seleção, um teste, uma seleção da raça que na Alemanha é obrigatório para a reprodução. Então o ZTP é um apto à reprodução que envolve a parte de trabalho, de estrutura e de saúde do cão. Então você para fazer o ZTP, além de ser aprovado lá no teste, você tem que passar por uma avaliação de um árbitro especializado. De estrutura. E você tem que apresentar os exames de saúde que são obrigatórios na raça. Que no caso do Rottweiler é raio-x de quadril e cotovelo. E exame de JLPP. JLPP é uma doença neurológica degenerativa que ocorre na raça. Então a gente exige esse exame para poder controlar. No futuro vão pedir exame genético também, né? Ah, sim. Alguns criadores já fazem, inclusive, entendeu? Porque para quem quer criar e não ter
problema, É, ou ó. minimizar os Ou riscos. conhecer os seus problemas, Hoje né? em dia está muito mais acessível, É. né, exame genético. Então isso já, para alguns criadores, já é realidade, né? Não é exigido, né, mas Mas é acho que vai obrigatório, evoluir mas- para exigir. É. Porque aí você vai no cerne da questão, né? É. Esse cachorro, ele porta, ele é Exato. afetado, ele é limpo, né? Exato. Aí é legal, bem legal. Para quem pensa assim no futuro, é muito mais interessante, É. né? Você já vai eliminando aquelas coisas que podem trazer problemas e Não, que em hoje dia, a com gente não genética sabe. aí, o cara pode ter uma ninhada com 2 ou 3 padreadores e ele pode acelerar vários processos na criação. Você sabe que, inclusive, as pessoas falam um pouco sobre isso, mas a CBKC autoriza esse Sim. tipo de cruzamento. Pra quem não agora, entende- principalmente para raças que estão prestes a ser extintas Sim. ou isso tem Se isso você tem poucos exemplares de uma raça, você pode acasalar uma fêmea com 2 ou 3 machos. E aí você, por exame de DNA, você separa. Separa e quem aí é o você pai vai de aprender. quem é. E aí depois você faz os exames genéticos de todo mundo e vai saber exatamente o que você tem no seu plantel. Exato. Você não precisa de 3 ninhadas. Em uma ninhada você pode acelerar um processo de 1, 2 anos da sua criação. As pessoas veem isso, muitas pessoas veem isso como uma forma pejorativa, Não. no sentido de que vai criar, vai cruzar com um monte de macho e vai... A ideia é totalmente diferente, né? É você Não, trabalhar... porque isso já poderia acontecer antes. Antes, sempre pôde antes o cara Não, podia acasalar com vários exatamente. machos e o pedigree ele podia fazer, sei lá. Agora não, agora vai ter exame de DNA, fica muito melhor. Sim. Algumas pessoas acham um absurdo isso, mas é porque, assim, não tem conhecimento do propósito disso. Assim, você entendeu? tem poucos exemplares de uma raça, ou você tem uma fêmea que está ficando velha, Exato. né? 2 machos que estão ficando mais velhos, sei lá. Tem vários, né? Aham. Tem alguns fatores que é interessante fazer isso. Lógico que não é uma coisa para se fazer de forma costumeira, né? Não é para virar regra, mas em casos específicos isso é importante. É, mas são coisas que a gente nem imagina como é que vai ser no futuro. Sim. Bom, depois a gente volta a falar da RK, mas vamos falar do Rottweiler, né? Vamos? Qual que, a origem alemã, né? Origem alemã. E por que surgiu o Rottweiler? Qual que é a história? O Rottweiler já tem registro dele já desde o tempo do Império Romano. Então já é um cão de mais de 2.000 anos aí, né? É mesmo? Cão de guerra. É um cão de guerra, um cão... Já tem registro lá de mais de 2.000 anos da existência do cão. Mas né? tem a ver com cães italianos? Não necessariamente. Os romanos usavam, mas Os- já era da Alemanha. E isso tem registros assim, bem mais antigos que deixam alguma dúvida, mas sem dúvida, a partir do Império Romano, há mais ou menos... Já existia o Rottweiler. Já existia Rottweiler. Quantos mil anos? 2.000 anos. Tem registro Uma da raça. raça. Caraca. É uma raça bem Antiga. consolidada, bem antiga, que é uma raça de trabalho, principalmente, né? Então, assim, uma raça que tinha sua função específica. Ele ficou famoso como cão de açougueiro, né? Na Alemanha, que eram os cães que Seguiam as carruagens, né? seguiam as carruagens, até transportavam e faziam segurança também, né? Porque... Então, mas isso já num segundo momento, né? Inicialmente... Já, que existe era o um cão de hiato, assim, existe registros, né, da raça desde 2.000 anos, mas existe um hiato grande onde você não consegue acompanhar a evolução de forma precisa, entendeu? Então são registros históricos, mas assim, um acompanhamento preciso da evolução você não tem, né? Você tem de coisas mais recentes, de 100, 200, 300 anos atrás, já se tem mais informações sobre isso, né? Tá. E muita gente fala que ele era um cão boiadeiro, né? Também. E o que é um cão boiadeiro? Ele protegia o rebanho, é isso? Protegia e Não era um cão de condução? Conduzia também? Não, ajuda, porque se o cara tá no cavalo e o rebanho tá indo, tá bom. eles estão indo Tá junto. acompanhando, tá bom. E se vem um predador, ele tá lá pra Sim, isso, sim, né? sim. Mas não é um cão pastor. não cão pastor, mas para conduzir o Sim. rebanho. Tem um amigo no Rio Grande do Sul que cria e ele... Aqui, putz, a gente acabou não pensando sobre. Mas ele depois posso até mandar para vocês. Tem um vídeo do cachorro dele lá, ajudando ele na Lógico. condução do gado lá. Ele tem uma fazenda lá. E o manuseia- cachorro aprende aquele trajeto lá e cuida, né? Legal. E aí depois... E pensa bem, o açougueiro, quando você tá falando do açougueiro, o açougueiro naquela época devia ter as vaquinhas dele. Sim. Então, assim, é tudo a mesma coisa. É que assim, era um cão extremamente versátil, né? Pensando nesse sentido, né? De criação para o campo, né? Um cão que, além de conduzir, protegia.
Isso era muito mais importante naquela época, né? Então, assim, nesse ponto de vista, era um cão bem mais versátil, né? Tanto é que se você vê as fotos do Rottweiler antigamente, era um cão bem mais esguio. Era isso que eu ia falar, mudou muito de lá pra cá. Mudou muito. Um cão bem mais leve, né? Consequentemente, com mais disposição para trabalhar, né? Aguentava muito mais tempo. E por que né? que foram deixando o Rottweiler tão pesado? Cara, isso é a modernidade, né? A mão do homem estragando as coisas. Será que talvez o pensamento, porque agora ele é mais conhecido como um cão de proteção, cão de guarda, certo? Então será que para um cão de guarda não é melhor ter um cachorro mais parrudo, intimida mais, e por isso que foi selecionando dessa forma ou não? Isso assim, não tem como a gente afirmar com certeza o que conduziu ao que é hoje, entendeu? Agora, na minha opinião, se tornou um cão mais bonito, Tá. mas menos funcional. Porque ele ficou mais moloso, mais Então. pesado. Então, Eu assim... até achei que tinha molosso lá de mastim napolitano no pote, porque eles meio que se parecem até. Então, ficou um cão mais moloso, né? Com a aparência, né? Sim. Com um tipo mais pesado, Pesado. né? E, consequentemente... E a questão do focinho, ele era mais alongado antes e agora tá Era ficando mais alongado. curto? né? Ele lembrava um boceron? Ele lembrava o quê? Que tipo de cachorro? Um Bolseron, eu acho que era o mais próximo que a gente consegue... Mais alto, mais esguio, né? Mais alto, mais esguio. Não mais alto eu não diria, magro. mais esguio. Mais alto não. Mais alto não. Hoje os cães são até maiores do que eram antigamente. E os criadores gostam muito, né, de cachorro alto, né? O limite do macho é 68. Os caras... 68 é o limite de de peso? cernelho. Não, de altura. De desculpa. altura de cernela. Ah, tá. Tá bom. Os caras gostam do limite, Do entendeu? altão. Sendo que o ideal, inclusive no padrão, são cães médios, que é entre ali 64, 65, 66, entendeu? Então, 68 é bem alto. Já, é né? bem alto. E um cachorro de 68 é muito pesado. E ele pesa quanto? 60 quilos? 50 quilos? Um de 60. Um de 68, tá ali entre 60... É muito pesadão. É né? muito pesado. Mas no padrão tem algum limite de peso? De peso, não. Não fala de peso. Não fala de Fala peso. de altura. De altura. E quanto mede a fêmea? A fêmea mede ali entre 56 e 62, tá? Uma fêmea legal é uma fêmea de 60 centímetros de altura. E o peso da fêmea, mais ou menos, em média? Uns 40 quilos. Né? É muita diferença, né, do macho para fêmea. Se for 60 quilos para 40 é bastante, né? Não, 60 quilos eu tô falando no extremo, né? De Sim, um cão sim. grande. Deve ser uns 50, então. Normal. 50, até uns 53 quilos, aí é Os machos. normal. Um macho Isso normal. depende muito, assim, até não é só da altura, né? A composição óssea também, né? Se é um cachorro mais ossudo ou não, entendeu? Então, o Rottweiler tem que ser um cachorro grande de osso, entendeu? Bem ossudo. Né? Então, isso também pesa, né? Osso pesa bastante também. Sim. Mas, assim, o que eu vejo mais hoje, assim, na média você vê cães acima do peso, entendeu? As pessoas acham bonito o cachorro, Sim. né? Principalmente para pista. Então você vê muito cachorro acima do peso, né? Falar, o tamanho tá ok, tá correto, né? Tá ali. Eu nem vou dizer para você que no Brasil o tamanho é um problema. Não é um problema, tá? Apesar das pessoas gostarem mais de cães grandes. Mas isso não é um problema, não tem sido. Mas cachorro acima do peso é muito comum você ver, entendeu? Então as pessoas acham mais bonito, Mas o cachorro mais cachorro acima do peso não roliço. trabalha bem, né? Mas depende do objetivo da pessoa, né? Se a pessoa quer só mostrar o cachorro, qual a diferença? Tá. Bom, e tem alguma função desse focinho ter encurtado? É só Não, estética? o focinho não encurta. Não, Na não. verdade, assim, Porque eu vejo hoje, os Rottweilers tem com a focinho... foto do padrão aí, eu mandei entre as fotos que a gente... O Felipe colocar. Christian, consegue colocar a foto pra gente? A foto do padrão é uma foto em preto e branco. Mas porque assim, eu vejo hoje alguns Rottweilers com focinho muito, quase que achatado. Então, mas Eu aí acho- já é fora do padrão. eu acho bem feio. No, Aí parada- volta. no padrão, existe Preto e branco. uma proporção definida. É tipo um desenho. Peraí. Ajudar ele aqui.
No padrão, existe uma proporção definida para tamanho de focinho, entendeu? Então, assim, esses cães que você tá vendo com um focinho muito curto estão fora do padrão. Entendi. Isso são extremos. Acho que é essa aí. Vamos ver. É, porque... Então, aqui é o padrão da raça. Então, a O focinho proporção... não é tão curto mesmo. A proporção de crânio e focinho é 1 para 1,5. Então, se você tiver, por exemplo, 8 centímetros de focinho, você tem que ter 12 de crânio. Entendi. Então, assim, existe a proporção correta. O que tá... o que tem o focinho muito curto tá fora do padrão. Você entendeu? Entendi. Ok. Bom, e aí então, o Rottweiler, então, ele foi mais popular, não foi? Na década, sei lá, 80, 90? Deu uma sumida ou não? Porque talvez as pessoas estão mais tendo cães de apartamento. Eu acho que era... Eu não sei se mais popular, né? Eu acho que teve uma época, Eu um acho que era mais auge... popular, sim. Tanto o pastor alemão quanto o Rottweiler já foram mais populares. Sim. O pastor muito mais, né? Mas era muito porque, assim, era novidade. Eu acho assim, É. a raça chega, tem um início, depois tem um pico. Eu acho que é o normal Aqui no de Brasil, toda a veio raça. quando? Tem a história do Rottweiler no Brasil? Já dos anos 70 já tem registro de Rottweiler no Brasil. Muito... E tem muitos criadores. Que número de exemplares é produzido por ano? Cara, tem até um número aqui, pra gente ser mais preciso. Mas a gente tá em torno de 7 mil cães por ano. Tem bastante. Registrado na CBKC. Se você pensar que eles vivem uns por 10 anos, você tem 70 mil cachorros. Sim. Com o pedigree CBKC. Ou seja, deve ter uns 100 mil Rottweiler pelo menos aí. Sim, Ó, que não é CBKC, né? Eu tenho aqui, ó, 2022, 6.058, 2021, 7.700. Então, assim... Isso é a média, 7 mil 7 aí. mil aí na a média. média anual. Na média. Entre as raças na CBKC, o Rottweiler tá em 4º lugar. Nossa, É mesmo? o 4º cão mais registrado. Caramba. Acho que dá muito em guarda residencial, né? Deve estar. Bastante. Talvez mais pro interior. Aqui em São Paulo deu uma bela de uma diminuída. A gente vê menos em São Paulo hoje em Você dia. sabe o que acontece aqui em São Paulo, por exemplo, para você passear de Rottweiler, Já ferrou, né? Tem que colocar você tem focinheira. que colocar focinheira. Eu treinava ali no Parque Vila Lobos, fazia faro de manhã lá com meus cães. Tive muito problema lá. A segurança toda hora tá falando e, né, tem que colocar focinheira, Eu parei de treinar lá, entendeu? Porque é complicado aqui em São Paulo. Ou E seja, é lei, Os entendeu? Não tem- Rottweilers não estão saindo de casa, por isso que a gente não tá vendo. É isso? Pode ser. eu acho assim, estão indo para lugares mais tranquilos, mais discretos. Ou outras Vamos- cidades, né? Porque para passear numa grande cidade com um cachorro tá complicado. Eu Mas assim, entendo. tem muito preconceito, né, com relação ao Rottweiler. Então, eu já ia falar sobre isso, sobre essa questão do preconceito, mas eu entendo que é importante seguir as leis e tudo mais, mas é uma lei que eu não concordo, porque você tem um cão de proteção e você tem que deixar ele na focinheira, eu sou muito mais a favor de responsabilizar o cara o dono do cachorro que fez um estrago, Sim, ou sim, que é mal sim, educado, sim. ou que atacou alguém, Sim. e responsabilizar pesado mesmo, sabe? Do que você... Invariavelmente, o dono é o culpado. Sim, o Você dono é entendeu? o responsável pelo Porque cachorro. ele sabe o cachorro que ele tem. Tanto é que, assim, a gente tem que ser sincero, Rottweiler não é para qualquer pessoa. Você entendeu? Não é todo mundo que tem capacidade de criar e dar um bom direcionamento para um Rottweiler. Tá, então agora a gente vai falar o porquê, então, dessas polêmicas de tanta gente que não gosta ou tem medo, ou por que não é para todo mundo? Qual que é a característica dele que você acredita que seja mais difícil de um dono comum lidar? Não de um dono comum. Eu digo que um dono que cria de qualquer jeito, que não põe limites, que não se dedica a fazer nenhum tipo de treinamento, não Você acha que todo Rottweiler tem que ser treinado? Deveria ser treinado? Sim. Existem muitos cães que são extremamente tranquilos. Uhum. Da mesma forma que existem cães extremamente agressivos. Mas são os extremos. Na média... Mas isso aí, você acha que é genético ou adquirido? Genética. Genética? Não, Já nasce mais agressivo ou mais tranquilo? sim. O estilo de vida não vai mudar.
Em nada. Não, mas isso são os extremos, né, Dan? Eu não estou dizendo a média dos cães. Na média, o Rottweiler é um cachorro tranquilo, perfeitamente controlável e, assim, muito bom para conviver. Equilibrado. Equilibrado, exatamente. E depois a gente pode até falar sobre os regulamentos da raça, regulamentos de criação que existem aqui no Brasil, que busca exatamente isso, cães equilibrados, né? Então, assim, a gente está falando dos extremos. Eu não gosto de usar os extremos como referência para nada, porque um cachorro muito bonzinho não é característica da raça. E um cachorro muito agressivo também não deve ser característica da raça. Vamos falar do que é o ideal. Um Rottweiler dentro do padrão de comportamento. Ele é um cão que demanda você ter um certo controle. É um cão de um potencial ofensivo grande. Então, se ele morder alguém, não vai ser um machucadinho. Um machucadinho. E é um cachorro com potencial para guarda, é um cão de guarda. Né? Um cachorro territorialista. Então, tudo isso você precisa conhecer o seu cachorro e saber como ele reage para diversas situações. Porque se você não souber, se acontecer um problema, você não vai controlar. Mas desde quando você acha que esse temperamento começa a aparecer e quando que começam a surgir os problemas numa família normal? Normalmente, na adolescência, você já começa a notar... O Rottweiler, assim, quando ele é novinho, né? Todo mundo gosta, né? Filhote é lindo, maravilhoso. Então, dá, assim, todas as regalias possíveis. E aí, quando ele começa a ficar ali em torno de 1 ano para lá, começa a querer controlar a situação. Você entendeu? E ele, se ele tem sucesso no controle, ele vai querer de novo, entendeu? Quais são os primeiros sinais de que isso está acontecendo? Dominância em comida. Então ele vai, na hora de comer, ele começa a rosnar porque alguém está próximo. Dominância com brinquedo, com algumas coisas nesse sentido. Vai tirar o brinquedo dele e já dar uma rosnada. Exato. Dominância com outros cães. Tá. Outro cachorro passeando na rua, se aproximando. Então, tudo isso, se você não direciona, se você não faz... isso é tanto controle quanto socialização, né? São duas coisas ali que tem que estar em paralelo, né? Então, você tem que ir já controlando isso. Que a pessoa também nunca trabalhou, deixou perder um pouco a mão, cara, né? Eu tive casos, assim, eu tenho um cliente recente até, que ele adquiriu um Rottweiler de um bom criador, um bom cão, e esse cão causou um acidente na casa dele e levou para treinar. Eu cheguei lá, o cão realmente dominante. Com qual idade o cão já estava? Uns 2 anos e meio. Aí já deixou passar muito tempo. Né? Deixou passar muito tempo. Uns 2 anos e meio. E aí esse cão foi para mim, eu comecei o relacionamento com ele ali de uma forma mais tranquila. Eu prefiro gastar um pouco mais de tempo, mas não entrar no choque, né? No choque direto com o cachorro, principalmente cachorro agressivo, que para você conseguir melhorar isso, você precisa de confiança. Se você entra no choque direto, você não tem confiança, e aí fica uma coisa mais complicada de resolver. E aí, com pouco tempo, eu consegui me adaptar com o cachorro. E aí comecei a fazer os controles, né, e fazendo o treinamento. E foi um cachorro extremamente tranquilo de resolver. Muito tranquilo. Um cachorro que eu colocava a bolinha para ele, né, depois de treinado. E tirava a bolinha dele, jogava para ele, pedia para ele vir, ele soltava a bolinha para mim. Então, assim, com comida a mesma coisa, assim, totalmente controlado. E aí... Quando começou a dar resultado esse controle, a família veio para poder fazer aula, né? E uma das pessoas da família simplesmente não queria fazer aula. Falei, não, em casa eu faço. Eu falei, em casa vai ser engolida. Então, algo que a gente está ali, né, preparando para ser o dia a dia da pessoa, né, algumas regrinhas de controle, a pessoa não está disposta a fazer, não pode ter um Rottweiler, cara. Não é o cachorro que, se deixar, ele vai tomar conta, não tem... Ele se vira muito bem, entendeu? Mas do jeito dele. Entendi. Mas assim... E você acha que é importante para a educação
do Rottweiler especificamente, ele ter alguns tipos de frustração, para ele aprender a lidar com a frustração? Ou você acha que é possível educar o Rottweiler deixando tudo no positivo, tudo no tranquilo, deixa ele fazer o que ele quer e vai adequando aos poucos? Ou você acha que é importante já colocar limite desde o início? Não, desde cedo. Desde cedo. Limite, Filhotinhos, 60 filhotinhos, dias. desmama. A mãe já começa a pôr limite no cachorro, cara. Não tem por que mudar isso, é a natureza. Eu não tô aqui inventando nada. Sim. A natureza a mãe começa a pôr os limites. Os animais põem limites. Né? Exatamente. Ele vai mexer com outro animal, o animal vai chifrar, a vai regra brincar. de convivência não é só entre nós, animais humanos, também limites. Mas você mimar um Rottweiler, né? Você não tá mimando um Yorkshire, né, meu? Um poodle. Não, Dan, se eu for falar pra você, cara, que minha mulher põe cachorro no quarto, às vezes em cima da cama pra dormir. Não, mas eu não tô falando que você mimar. Não, ela mima muito. Não, mas assim, isso não é um problema. Não, mas eu não tô falando que mimar é isso. Você entendeu? Porque assim, se a pessoa quer botar o cachorro na cama, beleza. Mas, por exemplo, não é o cachorro que decide quando ele vai pra cama. Exatamente. É isso. Exatamente. Meu cachorro ele tomou sobe conta na cama, mas quando tem que descer, ele desce também sem contestar. Meu cachorro entendeu? tomou conta do sofá, agora ninguém vai mais no sofá. Ninguém mais senta, eu já vi muito isso também. Então, mas se na tua casa, meu cachorro tomou um banho, vou botar no sofá hoje, beleza, mas quando eu não quero, ele fica no chão. Acabou, me respeita. É isso que eu tô falando, entendeu? Bom, então a gente tá falando, na verdade, que o Rottweiler é um cão que exige uma família ou pessoas que vão ter mais experientes. Tem que ter mais experiência para ter um Rottweiler. Sim. Certo? Sim. É importante que já tenha tido 1 ou 2 cães antes, conseguido ter feito um bom trabalho de educação. O ideal é assim, né? Procurar conhecer a raça. Procurar bons criadores, porque o criador sabe para quem ele tá vendendo. Ele vai ver o perfil. E o criador não quer vender para qualquer um. Não, e outra, criador não quer problema. Né? Criador bom, né? Exato. Não é criador de feirinha. Lojinha. Não é do OLX, assim, vamos ser sinceros, né? Do Embu das Artes, nada disso. Então, um bom criador sabe conversar com a família, ver qual é a expectativa, ver qual é a experiência da família e direcionar um cão adequado àquela família. Porque você tem numa ninhada, não nasce 8, 10 cães exatamente iguais, em raça nenhuma. Né? Então, tem os cães que têm uns impulsos um pouquinho mais elevados, outros mais tranquilos. Então, quer dizer, isso você vai direcionar de acordo com a expectativa da família. Você falou de impulso varia no sexo do Rottweiler? Não por causa do sexo, assim, entendeu? O nível de impulso, o que acontece, fêmea acaba aparecendo menos, né, assim, por questões hormonais, é diferente, entendeu? Agora, não tem diferença, o macho protege mais que a fêmea, o macho é mais bravo do que a fêmea. No geral, não. A fêmea acaba sendo mais, digamos, com o comportamento de uma fêmea, mais protetora, mais próxima. O macho é mais territorialista, mais de marcar espaço. Então, não é que a fêmea é mais tranquila, ela é mais protetora, que é o comportamento normal de uma fêmea. E aí ela pode também ser mais agressiva na hora de proteger. Sim, mas assim, mas com a família ela é mais tranquila. Sim. Algumas pessoas até preferem fêmea porque tem essa facilidade que é mais apegado, né? Eu sempre, quando algumas pessoas me perguntavam sobre o Rottweiler, eu percebia que eram donos meio marinheiros de primeira viagem, eu falava, pelo amor de Deus, você quer Rottweiler mesmo? Pega a fêmea. Porque o macho, uma hora, vai botar as manguinhas de fora. O macho, até porque essa questão que eu tava falando pra você sobre a idade que o cachorro começa a dar problema, normalmente é mais em macho, né? E as fêmeas, quando tem que dar problema, não tem idade definida, né? Agora tem... Não, verdade. Fêmea não tem idade pra, de repente, colocar as manguinhas de fora. Não é bem assim. Agora, o que muda muito no comportamento de fêmea é depois que ela tem uma cria. Né? Ela fica... Madura, né? Madura, exatamente. Né? Que pro macho já não funciona de forma diferente. São coisas da biologia, né? Do macho e fêmea, né? Do sexo. Como que é o Rottweiler com crianças?
Nenhum problema. Tranquilo. Não vejo nem nada em especial para dizer, não pode estar perto de criança. E, geralmente ele fica bem com crianças Fica da bem casa. com criança, sem problema nenhum. Óbvio, sempre tem que supervisionar, né? Problema que eventualmente tenha com Rottweiler não está nem de forma nenhuma relacionado ao sexo da pessoa, à idade. Então, se é criança ou se é adulto, se é adolescente, se é homem ou se é mulher, isso não faz diferença. Quando dá problema, dá problema. Não são esses os fatores para desencadear um problema, entendeu? Porque tem uma criança em casa é complicado. Não. É complicado porque você está fazendo as coisas erradas. Tá comendo bola. Não é porque tem uma criança em casa. Mas você acha que é possível, então, uma família que quer um cão de proteção e que tenha crianças na casa, que de repente receba amigos da escola, amiguinhos dos filhos, enfim, ter um Rottweiler como um cão de proteção? Claro. E se for feito um bom trabalho de socialização, Sim. se for feito um bom treinamento, zero estresse. Recentemente, teve um cliente que ele comprou um Rottweiler. Ele já tinha Rottweiler há muito tempo atrás. Aí casou, teve filhos e tal, e queria um Rottweiler de novo. Aí comprou um cachorro. Ele ia se mudar para Portugal depois, né? E aí comprou o cachorro, mas ia levar o cachorro, mas queria levar o cachorro já treinado. E esse cachorro... E ele falou que tinha intenção de colocar em exposição lá em Portugal. E aí eu fui no primeiro dia na casa dele, a gente conversou, se acertou, treinamos o cão, começamos o treinamento, né? E aí um belo dia eu tinha visto, mas fiquei meio assim de falar pra ele, né? Mas acabei por falar. Falei, você pretende levar pra exposição? Não vai ser possível. Porque esse cachorro essa cadela é prognata e em exposição não vai ser desclassificado. Vai ser desclassificado, é uma falta desqualificante, né, pra raça. E aí ele ficou meio desanimado, tudo, falei, Ele não tinha visto? Não tinha visto. Nossa, coitado. Não, o cara, ele teve Rottweiler, ele tinha a intenção de colocar, mas não tinha muito conhecimento sobre padrão, sobre essas coisas, né? E aí eu falei pra ele, falei, se você quiser parar o treinamento e tal, mas ele falou, não, eu quero continuar. E aí eu vou te falar por quê. Porque eu tava treinando esse cachorro junto com o filho dele, que era um garoto especial. E o garoto tava tendo alguns conflitos com o cão. E ele tinha medo de, nesse manuseio, desse filho dele especial, a cadela morder ele. E aí a gente começou o treinamento. E tava indo muito bem o treinamento com o garoto, inclusive, entendeu? Então ele falou, não vou parar de treinar, porque meu filho melhorou muito por causa do cachorro. Uhum. Né? O mundo dele começou a abrir um pouco mais, justamente por causa do manuseio, né, de estar trabalhando com o cachorro, e ele tá se soltando mais. Então, não vou parar de treinar, porque o cachorro tem um problema no dente. Né? Então, assim, e era uma cadela extremamente, assim, com os impulsos bem altos, uma cadela boa para proteção, mas que estava lá treinando com um garoto especial que para ela era um amor da vida dela, da cadela. Você via a interação assim com a família, no dia a dia ali, não é um grande problema. O grande problema é você deixar as coisas correrem frouxo. Com outros cães, como que costuma ser? Sociabilização com outros animais? Então, depende de socialização. Tá. Eu tenho lá, entre Rottweilers, não é tão complicado, mas é uma coisa que você precisa colocar desde novo no cachorro. Uhum. Não pense que você vai pegar 2 machos adultos, colocar do lado e não vai dar problema. Eu tenho lá 5 machos em casa. Eu solto todos eles juntos. Não tem problema. Não deixo 100% do tempo sem supervisão. Lógico. Né? Mas eles convivem todo mundo bem. Mas todos eles foram introduzidos na matilha novo. E aí a introdução não é você ficar lá controlando para que eles não se peguem. É você deixar o adulto controlar o adolescente ou o novinho, sim, porque o cachorro muito novo, ou ali 60, 70, 3, 4 meses ali, ele é abusado. Ele não tem noção das coisas.
Então os adultos têm que colocar ele na linha. Sim, botar um adulto equilibrado com os filhotes é Exatamente. muito bom. Exatamente. Muito bom. Então, essa é a introdução, né? Eles falam a Agora mesma fala assim, língua. vou pegar 2 Rottweiler macho adulto e vou... Não é bem assim. Não é tão simples quanto as pessoas pensam. E se não fosse assim, não seria um bom cão para guarda. Tá. E como que é o Rottweiler na guarda? Como que ele atua? Como que ele é silencioso? Ele late pra tudo? Não, é um cachorro mais tranquilo, mais silencioso, né? As pessoas falam muito, né? O Rottweiler latiu, vai ver que é alguma coisa. Né? Mas normalmente ele é um cachorro mais tranquilo, mais de observar, bem territorialista, mas assim, não é um cachorro de ficar dando um alarme assim à toa. E de coloração é sempre black and tan. Sim, sempre. Sempre. E Sempre. o olho tem que ser mais escuro. O olho marrom escuro. Só tem uma cor, então. Mancha branca, essas coisas são... Mancha branca no peito é desqualificante. Qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Não pode ter Qualquer nada tamanho. branco. Se tem pelos branco, Aonde pode ter mancha branca? Não, não pode. não pode. No corpo? Nem no Não, lugar. não, Nem não. no dedinho? Não, nem no dedinho. Nem no Nada. dedinho. Em lugar nenhum. Então Normalmente... é só preto e marrom. Preto e canela, né? Preto e canela. Normalmente, essas faltas... Rottweiler à noite bicho, parece o demônio. É assustador, Uma né? manchinha branca no peito, por menor que seja, Porque é essas uma coisas falta... claras, elas evidenciam o cachorro, né? O cachorro é todo escuro, imagina esse cachorro à noite. Se você tá entrando numa casa, invadindo, dá de cara com Rottweiler, nossa, meu Deus do céu. Não, assim, pra guarda é um cachorro que não precisa fazer E por muito que que a barulho gente mesmo. vê o Rottweiler perdendo espaço para outras raças, como o pastor belga Malinois? Ou mesmo o pastor Perdendo alemão? espaço em algumas atividades, o Malinois é mais eficiente, Mas né? é por causa do calor, por causa do peso, por causa da atividade? Por causa do calor, por causa do peso, por causa do tamanho. Né? O Malinois é um cachorro mais. Porque antes a gente mais via fácil de bastante lidar, Rottweiler né? nas forças militares. Tá quase não existe mais, é bem raro. É bem raro o Rottweiler. Durante muito tempo, o pastor alemão foi Sozinho, né? dominou, Aí chegou né? o Rottweiler, dividiu, né? E hoje em dia, eu diria pra você que 80, 90% é Malinois. Né? Tem alguns pastores trabalhando, um ou outro Doberman, um ou outro Rottweiler, mas assim, são casos muito específicos. Né? Não tem sido mais Mesmo na Europa, que é mais frio? Mesmo na Europa. Mas, não, esses cachorros... não é tão culpa do Rottweiler, entendeu? Já eu existia digo o pastor que é mais belga, o pastor culpa. alemão e o Rottweiler 50 anos atrás. Sim. E de repente, né, mudou tudo. De uns anos pra cá isso mudou bastante, né? Mudou bastante. O Rottweiler o Malinois tem sido muito mais empregado em forças policiais, principalmente pela facilidade de manuseio e pela disposição do cachorro, né? Um cachorro que não cansa nunca, né? Então, Cachorro leve, mas né? justamente isso. Rústico, né? Um Malinois por uma família e um Rottweiler são perfis Totalmente muito diferentes Totalmente. e que vão exigir cuidados diferentes também. Sim, mas são dois cães para uns donos mais dedicados. Experientes. Exato, né? exato. Se não for experiente, dedicado, né? Porque vai dar, se não for... Experiência você adquire, né? É. Agora, ficar sentado no sofá não tem jeito, né? Porque Então, os dois mas- vão engolir o dono se o dono não fizer nada de... Sim, nada mas de- o Rottweiler, ele tem muito, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas ele tem muito menos necessidade de gastar energia tanto como em relação ao pastor belga Malinois, por exemplo. Sim, de andar. Em Mas relação não, ao cara, Malinois, sim. É uma máquina de andar, aquele bicho não para, precisa gastar energia Eu acho que a diariamente. o principal do Rottweiler é você treinar para conhecer o potencial do cachorro, para ter controle sobre o potencial do cachorro. E tem que andar também, né? Para ambientar na cidade, socializar. Você entendeu? Se a pessoa quer ter um convívio legal com o cachorro, precisa se dedicar, não tem jeito. E é importante começar logo cedo essa sociabilização, né? Com pessoas Sim. diferentes, por exemplo. Porque, imagina assim... Veja bem, É, existe alguns pontos questionáveis, né? Por exemplo, com relação à socialização. Existem pessoas que acham, falam assim, não, eu quero meu cachorro para guarda, não quero que ele se socialize com ninguém. Isso é uma opção específica daquela pessoa, Mas é meio loucura, né? mas existe. Mas Não, é meio eu- loucura, porque um dia você viaja, alguém tem que cuidar, tem que levar no veterinário. tem não sei Então, o mas quê. infelizmente existe muito disso ainda. Isso é uma Mas- coisa meio mas- antiga. né? Antigo, exatamente, Isso mas não- tem gente assim... O cachorro tem que ser equilibrado, não tem que ser um cachorro... Mas, João, pensa assim, ó, imagina que eu tô Plano fazendo social. um churrasco na minha casa,
E eu chamo amigos, tá? Que são amigos de longa data, que eu já confio, que eu sei que não são... E aí esse amigo fala, fulano tá comigo aqui, pode ir. Eu não conheço essa pessoa. E de repente essa pessoa é uma pessoa mal intencionada. E aí eu tenho um Rottweiler de proteção lá, de guarda. Se esse meu cachorro não for sociável a ponto de eu poder deixar junto, ele tiver que ficar guardado... Ele não vai te ajudar em É nada. como ter uma arma trancada no armário, cara. Mas aí que Não é tá, importante que tenha um Gustavo. cachorro equilibrado, que conviva numa boa? As pessoas, infelizmente, a minoria trabalha no sentido de ter o que o cachorro pode te oferecer à disposição. Sim. O que ela pensa? Eu vou dormir, solto o meu cachorro. Exatamente. Amanhã eu acordo, É. eu prendo. E aí, quando chegam os amigos, por exemplo, um churrasco, ou a pessoa guarda o cachorro, ou a pessoa não deixa o cachorro solto e o cachorro se acostuma com aquela situação de muita gente e não faz nada com ninguém. Não tem controle, não tá ali causando um risco, porque o cachorro está socializado com bastante gente, mas também, se precisar, ele não vai fazer nenhum trabalho para você ali específico. Uhum. Você entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas não entendem. Se eu quero ter ali, entre meus amigos, o cachorro do meu lado, tranquilamente, sem causar risco, mas caso seja necessário ele atue, precisa de treinamento. Uhum. Isso não cai do céu. Não é assim você falar, o cara entrou, eu tô cheio de gente aqui na festa, então um cara que não é convidado, o cachorro vai correr, vai pegar, e eu... Não, isso é Não importante existe, você falar, porque não é realmente dessa forma. tem muita gente que tem essa crença mesmo de que, quero um cão de guarda, vou comprar um Doberman, vou comprar um Rottweiler, é só colocar ali e já tá pronto. Vou deixar ele É preso. necessário... Não, vou deixar ele preso, que faz parte do método. É, Vou deixar ele preso sem ver ninguém, porque aí ele vai ser... Não, é necessário terrível. treinar. É isso aí. É O lógico. cão educado não cai do céu. Não tem toda como. Não, o razão. cão tem que ser equilibrado. Se você pega, assim, um lutador de MMA ou um militar, os caras estão lá pra te defender. Eles não vão atacar. Você sabe que é exatamente isso. Muitas vezes eu uso assim uma associação para tentar fazer com que as pessoas entendam, né? Então é exatamente isso que você falou. Um lutador, ele entra no ringue, ele faz o trabalho dele e saiu do ringue, ele tá ali tranquilamente no meio da sociedade, E ele não sem vai- sair espancando ninguém Não, à ele, toa. ele pode, no máximo, se defender se alguém vier Exato, zoar ele. mas aí é um caso específico, É. né? O precisou. Lutador não vai partir da É. ignorância. Como mesmo um guarda, um polícia. Exatamente, Ele não- né? ele- Você sabe a hora que você tem que executar o trabalho, porém, se vier em hora que você não imagine que poderia ter vindo, você vai estar preparado, Sim, né? exatamente isso. Então esse é o princípio. Agora, não tem como você fazer isso se você... eu solto meu cachorro à noite lá, ele fica latindo para todo mundo, fica, né, agressivo. Será que se o ladrão entrar de verdade, o cachorro vai realmente morder? Será que se entrar uma pessoa que não é um ladrão, ele vai morder e não era para ter mordido? Sim, lógico pra vocês. Sim. E Olha é o daí que risco. surgem os preconceitos, Aí, né? aí a gente já começa a partir para irresponsabilidade. Então você fala assim, todo mundo pode ter um Rottweiler. Todo mundo pode ter. Mas você é capacitado, você está disposto a se capacitar se você não é? Você está disposto a se dedicar o quanto o cachorro precisa? E eu vou falar uma coisa para você, nem é dos cães mais complicado que existe. Mas a pessoa precisa se dedicar, só que as pessoas não estão se dedicando, não é só pro Rottweiler, é pra raça nenhuma. Até pro Shih Tzu não se dedica. Você entendeu? Por que o Rottweiler, às vezes, ou um cão de guarda tem um pouco mais de holofote sobre ele em relação a isso? É porque quando acontece um acidente, é mais grave. Agora, cachorro pequeno também mordem as Morde até mais. É. Só que não é grave e ninguém relata. Então, ninguém vai na delegacia e falar assim, Meu Dachshund me pegou. o Shih Tzu me mordeu, né? Brincadeira, né? O delegado vai dar risada. Se tivesse um Dachshund do tamanho do Rottweiler, ia ter muito mais acidente que um Dachshund. Exato. Sim. Mas, É. pessoas Agora- conseguem se defender de um Dachshund. Eu perguntei agora há pouco como que era a guarda, a proteção do Rottweiler, né? Porque eu tenho a impressão de que é um cachorro que ele ouve um barulho, ele não vai, cara, sair investigando todos os barulhos. Ele vai ficar em volta da casa, em volta das pessoas. Tô errado? Por isso, eu costumo recomendar sempre uma mistura de um cão pastor mais atlético e mais ativo e um molosso como um Rottweiler que fica mais próximo e tal. Tá certo essa análise ou não? O que você Então, acha?
O Rottweiler ele é muito adaptável, entendeu? Nesse sentido específico que você falou, depende muito como você conduzir as coisas. Ele não é um cão que vai necessariamente, obrigatoriamente, estar sempre ao seu lado, dentro de casa com a família, a não ser que você permite e acostume ele assim. Se ele for um cão que vai ficar numa área específica para ele ou fora da casa, isso tudo vai de como você vai conduzir isso. Mas você acha que é aquele cachorro que vai ouvir um barulho longe e ele vai checar todos os possíveis tentativas de invasão? Na verdade, assim, o que acontece, ele começa a entender, um bom Rottweiler, né? Ele começa a entender o que é normal e o que não é. Tudo que for fora da normalidade, ele vai investigar. Ele vai ficar atento. Né? A diferença é que ele não vai sair igual um louco, latindo e fazendo barulho à toa, que não é da raça isso, entendeu? Mas é um cão muito atento nesse sentido. E o que é fora do normal é mais tranquilo para que ele preste atenção, entendeu? Não é uma coisa assim, o cachorro vai ouvir um barulho. Não, o que é fora da normalidade. Como seria para qualquer pessoa. Tá. Okay, você entendeu? Se você escuta um barulho todo dia, que você fala, ok. Esse barulho faz se tem uma coisa diferente, fala, opa. Uma dos preconceitos que você tem com o Rottweiler é dizer assim, ele não avisa, ele é um cachorro traiçoeiro, porque ele tava lá tranquilo e de repente atacou. Pelo contrário, né? Ele tava de boa com tudo que tava acontecendo. De repente vê algo errado, ele se manifestou. Mas que você convive com os cães? Não. Isso, a questão é, as pessoas não sabem ler expressão do Rottweiler. Tá. Mas ele avisa. Então, se você olha para um cachorro e não sabe ler as expressões dele, você não vai ver o aviso que ele deu. Você entendeu? Mas não existe isso. Ele, lógico, ele fica atento, ele se prepara para isso. Né? Agora, se ele for agredido ou se ele sofrer alguma pressão, lógico que ele vai reagir de forma imediata. Né? Mas reagindo a alguma pressão. Agora, de forma geral, ele presta muita atenção nas coisas. O que as pessoas falam também é que, por exemplo, muitas vezes tem um estranho ali e o Rottweiler tá olhando. Coitado dessa pessoa. E o estranho tá achando que ele tá de boa, mas não, dormindo, ele tá... Já tá avisando que daqui a pouco eu vou dar o bote. Filho... Chega mais perto. Vem. Mais um pouquinho que eu não vou correr tanto pra te pegar. Você entendeu? Então, assim, não existe... é traiçoeiro. Não tem nada disso. As pessoas são expressões diferentes do que por exemplo, um pastor. Eles estão acostumados com o cachorro que late muito, né? Quanto vive um Rottweiler? 12, 13 anos, por aí. E trabalha até uns 8, 9, 10? Até uns 8, até uns 7, né? Eu digo, numa casa ele pode fazer guarda até uns 9 anos. Não, pra guarda sim. Pra guarda, 9, 10 anos, o cachorro ainda tá bem, né? Quando a gente fala trabalho, vem na cabeça... Não trabalho com policial, não. Só trabalho residencial normal. Não, até uns 10 anos. Que ele vai ficar atento ainda, que ele vai ter audição, que ele vai ter condição de defender a casa. E quais são as doenças comuns na raça? Cara... Displasia é um problema, assim, grave e difícil de controlar, né? Porque tanto de cotovelo quanto coxo femoral. Cotovelo tem uma incidência menor, né? Mas aqui no Brasil também, infelizmente, as pessoas controlam menos cotovelo, né? Eu não acho, sei lá, fora dos grandes centros, falta às vezes até capacitação dos veterinários para poder radiografar cotovelo. Muitos não sabem como fazem. A grande verdade é essa, né? Aqui em São Paulo, não. A maioria dos veterinários que são acostumados a fazer quadril fazem cotovelo também. E mais um motivo, como um grande grau de incidência de displasia, que você tem um cão equilibrado, né? Sim, a minha esposa é fisiatra veterinária, né? Mexe com essa parte. E ela pega a Rottweiler, ela me pede dicas. Fala, cara, o cachorro quer me morder. Eu vou tentar mexer ali, ele sente dor. O que eu faço, né? Aí eu explico como faz, não sei o que e tal. Mas às vezes a pessoa, o dono mesmo, não tem controle nenhum. Fala, mas o dono não tá junto para controlar? Não, o cara tem medo do cachorro, né? Então é importante que seja um cão equilibrado, porque lá na frente, se acontecer alguma coisa que vai ser importante a manipulação, tem que estar acostumado, né? Independente de ser um cão equilibrado, um cão sentindo dor também complicado. Exato. A diferença é aquilo que ele falou, um Rottweiler mordendo e um Poodle mordendo. Um cão sentindo dor, né? A gente tem que ter bom senso, né? O cachorro tá com dor. Você vai levar para um veterinário, chegando lá, põe a focinheira se você não controla. Sim. Né?
Isso é E até natural, porque é lei, qualquer né? cachorro. É né? lei em vários lugares que ele tem que estar de focinheira. É bom já ambientar ele com a focinheira desde cedo, né? E é muito fácil, né? Sim. Ambientar com focinheira, né? Isso é tranquilo, mas as pessoas muitas vezes não ligam. Ou estão em lugares mais afastados, ou moram em sítio, fazendo essas coisas. Não Agora, querem saber disso, não. A displasia, você falou que é um controle da raça que é feito, uma exigência das radiografias, né? Sim, sim. Tá, agora, o que mais de doenças, além da displasia? Coluna, pouco, Tá. mas também tem. Entrópio também ocorre um pouco. Problemas respiratórios mais para os cães. Os cães da moda, né? Os cães com focinho muito curto, então acaba trazendo algum problema respiratório, mas isso não é tão relevante nesse momento, né? Não se tem muito a respeito disso. Agora, o Rottweiler, eu acho não, da minha experiência, o problema maior é quando ele é novinho, né? Assim, ele é um cachorro muito sensível, você tem que ter muito cuidado quando ele está ali, desde o nascimento, né? Desde o parto até... Então, vacinar a mãe antes, vermifugar a mãe antes... sensível de doença. De doença quando é muito novo. Parvo, assim, parece que é uma coisa mesmo? que cai do céu para Rottweiler, entendeu? Tanto é que qualquer veterinário que for fazer um protocolo de vacina, no mínimo ele faz 4 V10 com Rottweiler. V8, V10, né? Então, assim, por quê? Porque quando ele é novo, ele é muito propenso é mais sensível, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Porque a parvo dá os sintomas digestivos lá, né? Diarreia com sangue, né? Isso. Então, assim, Rottweiler novinho é bem complicado. Tem que ter muito cuidado, tem que seguir o protocolo vacinal à risca, né? Fazer todos os controles direitinho, ficar de olho quando é novinho, porque é bem sensível. É um cachorro, depois de 6 meses assim, ó, como qualquer outro cão, entendeu? Tá. E há pouco tempo atrás tinha um problema, o JLPP que a gente controla também. Isso foi um problema alguns anos atrás, né? Principalmente na Europa, aqui muito pouco. Essa é a questão neurológica que você falou? Não. É um problema neurológico, né? Que o cachorro começa a perder os movimentos do posterior, e aí o pulmão começa a parar, tem umas dificuldades. Geralmente começa com que idade? Bem novinho também, cara, com uns 4 meses mais ou menos, já começa a apresentar cedo, o problema. E não passa de 1 ano de vida quando tem. É muito difícil. Entendi. Mas isso é genético, né? É genético. Mas o JLPP tem um lado, vamos dizer assim, bom, que você consegue controlar. Não é como displasia, que é poligênico, né? Tem vários genes que influenciam. O JLPP você consegue, se você cruzar 2 cães que não são portadores, eles jamais vão ter esse problema. Se um dos cães é portador, O outro é limpo, não vai ter o problema também. Só quer... Você vai nascer portadores, porém não vai ter a doença. Agora, se você cruzar 2 portadores, aí pode ter a doença, né? Pode se manifestar. Então é mais fácil de controlar, né? Então, se você... então com o exame genético isso aí tende a... sim. Diminuir. Aqui, eu vou falar pra você que até hoje, eu vi ver pessoalmente, eu vi um cachorro com esse problema. Um cachorro. E você cria já quase mais de 20 anos. Não meu. Não, mas que você vê cachorro por aí. Desde quase 30 anos já na brincadeira com o Rottweiler, entendeu? Criando há uns 15. Mas, assim, como eu presto serviço de treinamento de forma geral, eu conheço praticamente todos os canis aqui de São Paulo, né? Então, assim, não foi criação minha, mas eu já vi de um criador aqui, um cão com JLPP. E é feio, dá dó, né? Porque o cachorro vai definhando e não tem o que fazer. Né? Não tem tratamento. Né? Então, mas é mais fácil de controlar, né? Sim. Se você... então eu acho que vai acabar sumindo, né? Já isso eu vi tem uns 10 anos atrás. Hoje em dia já faz tempo que eu não vejo mais a respeito. Mas assim, o grande problema não é todo mundo que cria bem, entendeu? Sim, é necessário que o dono procure um bom criador, né? Não vá pelo preço. Quanto custa um Rottweiler, em média? Cara, você vê aí de criadores decentes, né? Com mínimo, né, de
de controle de saúde e temperamento, varia entre 3 até 10, 6, 8, 10 mil reais. Depende muito dos pais, né? Se é um pai que está em destaque, por exemplo, em exposição, ou um cão importado de destaque, isso encarece um pouco o preço, né? Mas eu diria que entre 3 e 6 mil é o preço normal de um cachorro. Não, mas a gente vê por R$1.000, 1.500, né? Na internet aí. Pelo amor de Deus. Não dá para imaginar que um cachorro nesse valor Vai ser um bom cachorro. vai ser... Não dá para condenar, Lógico, entendeu? mas é loteria. Exatamente, é loteria. Porque assim, com certeza uma pessoa que tem um macho, tem uma fêmea, tá criando, tá pondo os dois para cruzarem e deu o que der, Então, mas vai vender. o cara que a gente seleciona como quem vai adquirir nossos cachorros, se a gente selecionar bem, quem sabe, se ele for ser um criador, ele vai fazer um trabalho direito. Ou então ele vai castrar, ou então não vai acasalar. Não é? Então, assim, a gente também, é nosso dever como criador é selecionar melhor os novos proprietários, né? E infelizmente, né, a realidade tem público para esse tipo de cachorro, entendeu? E são pessoas que... Que pro cachorro zoado? Pra cachorro barato. Tem gente... Vai se dar mal. Se a pessoa, Dan, se a pessoa procura você para comprar um cachorro seu e a principal preocupação dela é o preço, eu tenho certeza que você não vai vender o cachorro pra ela. Não vai. Porque se a única preocupação dela é o preço, Primeira coisa que ela vai fazer, porque a gente mesmo baixando o preço, nosso cachorro tem qualidade. Sim. Ela vai acasalar com um cachorro de pior qualidade. Porque ela tá olhando, pensando assim, vou fazer a conta aqui, e tem muita gente, né, achando que, assim, buscando o cachorro como fonte de renda. Não, isso é uma... Coitado, né? Você sabe? Porque pensa bem, a gente faz um controle ambiental lá, né? Então tem o pátio quando toma sol, tem o pátio quando tá chuva, tem canil, tem caixa de transporte, tem guia. Esse cara doméstico aí, que domesticamente está criando, não tem nada disso. Vai ser uma bagunça na casa. Vão destruir a casa dele. Daí ele vai querer desovar os cachorros rápido, por qualquer valor. No final tá doando. E a casa foi destruída. O cara é um tiro no pé isso aí. E muitos criam de uma forma que é onde denigre toda a criação, né? Sim. Porque... Pode acabar denigrindo a raça, né? Porque o cachorro desse causa um acidente e fala Rottweiler. Porque aí são cães criados totalmente sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de controle sanitário, sem nenhum tipo de sabe, sem alimentação adequada, sem nenhum controle de saúde. E aí aparecem na televisão aí, canil de Rottweiler você sabe disso. Muitas vezes eu vejo ataque de pitbull. Você olha assim, não é um pitbull. Você vê ataque de Rottweiler. É preto e castanho, mas não é um Rottweiler. Talvez tenha um bisavô Rottweiler. Mas alguém falou, é um Rottweiler, né? Então... Quando o Pablo veio aqui falar de Malinois, eu perguntei para ele o que ele pede para as pessoas terem em casa quando chega o filhote de Malinois. O que você indica para um futuro proprietário que ele tem que ter lá o enxoval do filhote? O que é importante que ele tenha, o que ele construa, o que ele faça em casa? Então, eu acho que é importante ele ter uma área de contenção, né? Então, um canil, ou se for um lugar que não é possível ter um canil, pelo menos uma caixa de transporte grande, para poder, em situações quando for necessário, colocar o cachorro lá, né? Uma área onde o cachorro possa se proteger e tomar sol. Então, se ele tiver um quintal, seria o ideal, né? E assim, Rottweiler não exige muitas coisas assim, no sentido de, precisa... É o básico para qualquer cão. Uma coisa para ele roer, para ele brincar, brinquedo... Né? Que tipo de guia você indica? Cara, assim, colar. Vamos falar colar, que é mais polêmico, né? Não, é um enforcador. Colar de elos, é isso? Colar de elos. Tá bom, enforcador. Aí você vai falar, mas é enforcador? Mas também pode usar sem enforcar. Eu não vou falar a lei, porque eu não vou lembrar lei de obriga, cabeça. né? Tem uma lei em São Paulo que obriga. E tá certo. Colar de elos e guia curta. E ambientes de alta circulação de pessoas, focinheira. Então, não sou eu que estou dizendo, apesar que eu diria da mesma forma, né? O enforcador é questão de segurança.
Se você tá andando enforcando o cachorro, tá errado. Lógico, você não tá ensinando ele também na Né? porrada. O cachorro tem que acompanhar o proprietário. Agora, para um Rottweiler do tamanho que é, da força que tem, ou um pastor alemão, ou Ali. você tem que ter um equipamento compatível Com o risco, né? Com o risco, né? Então, se, por exemplo, né, pode acontecer de ver um outro cachorro, ou alguma situação que o cachorro queira correr, ou que seja atacar alguma coisa que não era para ser, você tem que ter segurança. Então, um colar de elos e uma guia decente, né? Porque a maioria das guias que vendem aí nesses pet shop, aquela que tem a molinha, nossa, aquilo é aqueles horrível. mosquetão de bolsa. Aqui estoura. Exatamente. tem que ser comprado guia com um fabricante de equipamento De qualidade. qualidade. Que né? até tem pet shop bom. Só que as pessoas Tem. olham de novo pelo preço, ou pela boniteza, pelo layout. Essa mola. E os caras me falam daquela mola, eu falo, onde você vai botar a mão, meu amigo? Outra coisa que eu gosto muito pra passear Vai com o machucar a sua Rottweiler, mão. cara, é guia flex, cara. Eu acho a flex assim, a flex aguenta bem, é uma guia segura. Né? Você diz aquela que Retrátil. Retrátil, isso, Tá. isso. Mas, de novo, a gente tá indo um pouco contra a lei de São Paulo, pelo menos, né? Que fala que tem que ter a guia curta. Por que você prefere a flex? Porque a flex eu posso andar Deixa com ela ela curta. E em locais adequados eu posso dar mais Mas a liberdade pro flex não cão. tem como enfiar a mão e travar, né? Ela Ô, pode Dan, escapar, né? Então, mas aí, Dan, a gente tá falando de um cão descontrolado. Ah, sim. Então a guia flex é pro segundo momento, quando o cachorro já tá Quando entrado. um cachorro que você tem o cachorro, você treinou ele, não precisa ser um treinamento extremamente complexo, não. Treino básico eu tô falando. Treino de guia. Você entendeu? Bom, uma guia flex funciona muito Sim, bem. sim. Funciona muito bem. Entendeu? Porque às vezes você tá de boa lá com a mão meio mole, e o cachorro dá um tranco. Só que aí e pode levar, né? a gente tem que ver a qualidade da guia flex também, entendeu? Não, não tô falando que ela vai estourar, não. Mas assim, acho que deveria ter um equipamento de segurança na própria guia flex que passasse no punho, sabe? Aí depois você segurava aqui. Entendi. Porque se por algum motivo aquilo cair, você ainda tá preso aqui, entendeu? Porque aquilo é legal de você enfiar a mão ali, né? E não é tão difícil de aprimorar, não. É uma Não, alça mais. não, é simples até. É. Uma alça. Mas, Lembra assim, quando a gente tinha máquina fotográfica digital? Todas tinham aquela alcinha, né? É. Aí agora o celular custa 5 vezes mais que aquela Não máquina. tem alcinha. Os caras querem que quebra, meu. Não tem nenhum lugar pra pôr a alcinha. Você já percebeu isso? E a gente enfiava. Mas ia ser engraçado, né? Um celular de alcinha. Mas, meu, a gente não- a mulherada Mas agora. locais pra tirar foto é bom, cara. Ó, a mulherada Você tá agora. numa puta altura lá, tirando uma foto. É, pode cara. ser, é. Você não vê os caras tirando Porra. foto do carro em movimento, você É, voa. já vi várias Aí a vezes. mulherada agora tá usando umas capinhas, que a capinha tem e pendura, que também é legal. Que também é legal. Mas assim, eu acho estranho que antigamente as coisas tinham os negócios, e acho que pra quebrar, pra perder, pra voar, eles não põem nem o buraquinho pra você botar o negócio. Mas eu acho que Não tem opção. nesse negócio da guia flex aí, Pôr uma alça, né? podia Uma alça. ou deixar um lugarzinho pra você botar uma alça, entendeu? Quando a gente faz treino de proteção, muitas vezes a gente quer o cachorro próximo, o cachorro um pouco mais longe, né? Então tem umas guias que os fabricantes fazem, que ela é uma guia de 1,5 m, 2, porém ela tem uma alça bem pertinho do perto. enforcador. É, eu vi Aquilo isso aí. facilita muito também o Então, trabalho, entendeu? é. Então, assim, são algumas coisas Pra que... catar o cachorro mesmo, Isso, né? pra você pegar ele juntinho é. ali perto do enforcador ou pra você dar mais espaço pra ele. Tudo Eu vi isso num aí, equipamento único, entendeu? Então, Lá nas Olimpíadas eu vi, falei, nossa, tem que enfiar uma loja decente. Tem tudo aquilo que o pessoal demoniza. porque são coisas práticas, né? Principalmente para cães de guarda, cães de trabalho, né? A gente tava falando, acho que sem dúvida nenhuma, a agressividade é uma das maiores preocupações na parte comportamental com o Rottweiler, né? Mas nos casos que eu pego, sim, agressividade em primeiro lugar, mas eu pego alguns casos de Rottweiler com muita ansiedade, muito ansiosos. Na sua realidade que está mais focada aí nos Rottweilers, você vê isso também ou não? Tem algum outro problema mais comum? Eu vejo também muito Rottweiler muito tímido também. Muito medroso, meio inseguro. Muito inseguro. Né? As pessoas... nessa onda de acabar com cães agressivos, as pessoas muitas vezes, por falta de informação, de saber como lidar com o Rottweiler, as pessoas estão reproduzindo cães muito submissos.
E não também tão... o próprio dono também que acaba não estimulando tanto, não saindo com o cachorro. Porque tem essa questão do enforcador, da focinheira, das pessoas se afastarem. Né? E as pessoas talvez não entendam ou não tenham percebido ainda que cão inseguro é mais perigoso. Exato. A agressividade por medo é pior Exatamente, E aí pode ser que seja, de repente, de uma forma traiçoeira, como você estava falando, mas não é o comum, entendeu? Não é o comum, mas cão inseguro é um problema... Eu acho que hoje em dia os donos de Pitbull, Rottweiler, acabam escondendo mais os cachorros em casa, né? Para não passar... Sim, passar raiva. E daí, coitado do cachorro, vai ficar ansioso, vai ficar medroso, vai ficar... Vai ficar zoado. Não tem como, né? De forma geral, não são comportamentos que eu poderia dizer assim como um problema genético, um problema da raça. Mas eu acho que é mais um problema, né? Tanto a agressividade quanto ansiedade ou até insegurança, muito disso vem do manuseio. Do que a pessoa ofereceu para o cachorro. Né? A gente sabe que ela não ofereceu. A gente sabe que insegurança, todos esses comportamentos também são genéticos. Entendeu? Se você pegar dois cães extremamente inseguros, você provavelmente vai ter cães inseguros ali, né? Filhos desses cães. Agora, não é só isso. Não é só isso. Então, eu não sei dizer para você o quanto é genético, o quanto é ambiente. Eu acho que é mais adquirido que genético. Então... Se você fizer um bom trabalho com um cachorro médio, ele vai se tornar um bom cachorro. Mas aí... Mas se você fizer um mau trabalho com um cachorro bom, ele vai ficar um cachorro problemático, entendeu? O adquirido é muito importante. Eu acredito. Por isso que hoje em dia a grande preocupação no meio... A grande preocupação não, né? O caminho que a gente trilha na raça é da seleção. E de selecionar cães equilibrados, né? Então, tanto a gente tem os controles que o Conselho da Raça faz, né? Que os testes, né? Justamente visando isso, né? Então, por exemplo, o teste de índole do Rottweiler, que é um testezinho mais simples que tem. Mas para a raça, a gente usa ele como parte do processo. E como é que é esse teste? Vou te falar já. Então, o teste de índole, ele é parte de um processo de você ter um permitido para acasalamento, né? O permitido para acasalamento tem a parte de saúde, que é a principal sempre, né? Então, os exames de saúde, displasia e JLPP. A parte de padrão, que aí é uma súmula de um árbitro especializado, comprovando que o cachorro está dentro do padrão, e as medições. Né? E a parte de teste de índole, que é um teste que você faz uma parte social, que é o cachorro como se fosse uma situação normal, né? Então o cachorro entre pessoas, né? As pessoas se aproximando do cachorro, o cachorro ouvindo um estampido, como ele reage a isso, né? É uma primeira parte do teste. E o cachorro se comportou bem nessa primeira parte ali, com essas variações que o teste exige. Ele vai para a segunda parte, que é até a prova de coragem, né? Um teste de mordida. O cachorro tem que morder uma luva e suportar a pressão da ameaça de um figurante enquanto ele está mordendo a luva. Basicamente... É feito com que idade isso aí? A partir de 15 meses. E ele pode reproduzir a partir de que idade? Não existe uma regra específica para reprodução. Então 15 meses... Não, sabe por quê? Porque na chapa de displasia não é 2 anos a oficial? Não, do Rottweiler é 15 meses. Porque... Do pastor alemão é 12. Os caras estão diminuindo. Não, mas eu faço... os meus cães eu radiografo com 24 meses. Sim, que é o ideal, na verdade. Pra você ter certeza, porque eu não estou preocupado em fazer teste ou em reproduzir. Não, eu quero saber se o cão é saudável. Sim, primeira coisa. E a gente sabe que de 15 meses até 2 anos pode mudar. De 1 ano para 2 anos pode mudar. Eu também nunca muda para melhor, né? Não, eu sempre muda para pior. E também eu acredito que de 2 anos para 5 anos pode mudar. Também. Mas que com 2 anos já dá a possibilidade é melhor. Por exemplo, dente de Rottweiler. A mordedura tem que ser em tesoura. Em torquês é uma falta leve, mas é permitido. Mas você só faz ETP de um cão em torquês a partir dos 2 anos. Por quê? Porque a partir dos 2 anos eu sei que o torquês não vai virar prognado. Você entendeu? Então, assim, algumas coisas não é uma ciência exata. Sim. Mas a probabilidade de ter problemas é menor. Então,
Então o pessoal acaba acasalando os Rottweilers normalmente com 1 ano e meio, 2. Na verdade, não, né? Na verdade, macho, principalmente, é sempre com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Até porque você vai ter... ver se aquele cão é realmente o criador decente, né? Não vamos falar, não tem como eu falar sobre quem tá reproduzindo de qualquer jeito aí, sem controle nenhum, né? Não tem como. Mas assim, no meio, teoricamente, você tem todos os exames a partir dos 15 meses. Então, na teoria, a partir dos 15 meses você pode reproduzir. Tá? Já fez até o teste lá já fez o teste de índole, já fez a radiografia oficial, que é com 15 meses. Agora, a grande maioria faz pelo menos a partir dos 2 anos começa a reproduzir, tanto macho como fêmea. Tem criadores que fazem antes? Tem, mas não é tão comum assim, entendeu? Agora, tudo tá pronto a partir dos 15 meses. Tá. Agora me diz uma coisa, em alguns países é obrigatório quem tem um cão como Rottweiler, por exemplo, passar por um teste, né, uma certificação de BH, né, que é o cão acompanhante, né? Sim. Você acha que isso seria uma solução para um problema de, por exemplo, cães que passaram por esse teste poderiam caminhar sem a focinheira ou resolveria essa polêmica que a gente tem, né, esse preconceito que a gente tem com a raça, se tivesse mais cães... Eu acho que seria o bom, não seria a solução de todos os problemas, né? Eu não estou falando nem só do Rottweiler, eu acho que, na minha opinião, todos os cães deveriam ter, de qualquer raça. Eu acho que não seria o fim dos problemas de forma total, mas você resolveria, assim, boa parte dos problemas nesse sentido. Eu acho que é um conjunto entre você ter uma lei que obrigue a ter um cão controlado, e outra coisa, a responsabilização das pessoas que não controlam. Sabe o que eu acho engraçado? Você entendeu? Porque... Você fala de lei. Ninguém segue lei no Brasil, né? Ia ter o cara que quer vender o papel. Primeiro lugar. Esses dias eu vi... Ia ter um despachante disso que já ia preparar os papéis e ia vender por 50 mangos, 100 mangos. É isso aí, cara. Porque assim, no Brasil, eles vão lá e sacrificam o cachorro. E o infeliz do cara, do dono, que é o responsável, que é quem devia ser punido, não está sendo punido. Lá na Europa, nos Estados Unidos, se acontecer uma coisa dessa, quem vai pra cadeia é o dono, não é o cachorro. E o cachorro pode até ser eutanasiado, mas o dono vai sofrer. Nos Estados Unidos, o cachorro... Agora aqui não. É tipo assim, você atropela alguém e os caras sacrificam o seu carro. Mas você se dá bem, entendeu? Tá errado isso. Mas se fosse, por exemplo, um órgão como a CBKC, por exemplo, que emitisse... Que, aliás, né? Que mas é o BH. Pô, você acha que vai vender o BH? Não, mas peraí. Você tá falando de quantos por cento dos cachorros? O quê? No Brasil. E onde que tem BH? Não, população canina. Sim. Aí você tá trabalhando com 10% da população canina. E os outros 90%, entendeu? Porque a lei é pra todos. Pra todos. Pra todos. É ou não é? A lei é pra todos. Então, como é que você vai pegar o cara com vira-lata lá? Ele vai arrumar o papel. É difícil você colocar em prática não tudo dá, isso, Gustavo. né? É só mais uma lei pra alguém vender, sabe? É criar dificuldade pra vender facilidade. Tem que educar as pessoas. Exatamente. Exatamente porque, isso. O cara vai sair de uma ONG. Esses dias, sempre a educação é no bolso, cara. É punindo pesado, E aqui entre nós, Gustavo, o cachorro que sai de uma ONG, de um abrigo, um cachorro que tem trauma, talvez nunca passe num teste desse. Sim. Vai fazer o quê? Eutanasiar? Então é bem complicado tudo não, isso. Eu não diria eutanasiar, mas você restringir o acesso a esse cão. Não, mas aí como? Quem vai fiscalizar? Quem vai ler chip? É bem complicado isso, hein? Você vê a preocupação das pessoas nesse sentido, muito, né? Porque atinge uma parcela da população que não quer ser atingido, que tudo é problemático, né? Mas olha os interiores aqui próximo de São Paulo, o quanto você vê de cachorro na rua, de cachorro transmitindo doença. São coisas muito mais simples e possíveis de resolver e não está sendo resolvido. E as pessoas estão reclamando porque o cachorro brigou no parcão. Porque no Parque do Ibirapuera não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ou como eu tive lá no Parque Vila Lobos, quando eu treinava, fazia faro com meus cães lá, porque eu fazia faro com meu cão totalmente controlado, um cachorro que está treinando com uma prova, e as pessoas com aqueles cachorrinhos totalmente descontrolados reclamando. Os caras não falam do microchip? Um Rottweiler sem... Todos os cachorros deviam ser microchipados e ligados ao dono. Isso não existe.
Isso já facilitaria muito o banco de dados único. Mas o problema, Dan, é assim, o problema não, a CBKC tem limites legais para atuar, né, meu? Isso teria que ser uma política de governo, não, né, e a CBKC, que eu falei, ela é no máximo responsável por 5% da população de cachorro do Brasil. E os outros 95% é o governo. Né? Talvez a CBKC pudesse prestar uma consultoria junto ao governo. Sim. Mas a CBKC também não está muito ligada com os cães sem raça. As pessoas têm o interesse da pessoa que tem um cachorro. Se Qualquer você pessoa que tem um pegar cachorro tem que as entender pessoas que que quer fazer um teste, as pessoas que são ativistas aí dos direitos animais, se elas começassem a trabalhar no sentido de controlar o que está sendo feito e por quem está sendo feito, seria muito mais efetivo do que você ficar demonizando algumas práticas que a pessoa nem entende o que está sendo. Ela tá indo na vibe dos outros. E sem contar que o mais importante de tudo isso aí são as zoonoses. Começa a mapear. Que esses cachorros podem passar. Quem tem no Brasil números de ataque de cães versus raças versus. Não tem essa estatística. Não tem. E aí, como é que você quer controlar isso? Não tem. Né? E se você for ver, o cachorro que mais atacam são os menores, aqueles menos. Aí você pega. Menos. Vamos pegar. A gente tem mapeado os cães, os proprietários que maltratam cães. Quantos são, de que região, que raça que está sendo mais. Não tem nenhum controle sobre isso. As pessoas pegam coisas específicas para poder aparecer. Sim. Ou. Para likes. Com intuitos assim nem tão republicanos, né? A gente vê muita ONG séria sofrendo porque ONGs não sérias estão fazendo um péssimo trabalho. Então, é difícil, né? Se a gente for ficar batendo só nisso aqui, a gente começa a desanimar e fala, cachorro... Infelizmente, no Brasil, existem em todos os segmentos os bons e os maus, né? E os bons estão pagando... mas a questão do cachorro, questão de adestramento, de treinadores, não tem... As regras são pouquíssimas e muito, assim... Falta regras. E quantas regras que tem que a gente não conhece? A profissão não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de regulamentação. Os cães não têm nenhum tipo de controle, nenhum tipo de regulamentação. De verdade, eu não estou falando assim, cachorro bravo tem que pôr focinheiro. Tudo bem, tem a lei. Mas isso é uma lei muito rasa. E a lei também é municipal, não é nacional. Exatamente. Aí você vai no Rio, tem uma lei, São Paulo tem outra. Você tem que começar a andar com o manual de lei. Se você pegar o carro e for fazer uma viagem, em cada lugar vai ter... Exato. Você tem que se comportar de um jeito. Então, assim, tal coisa foi proibida num estado, não foi no outro. Não existe uma coisa federal. Uma coisa assim, a nível governamental... séria feita sobre isso. Isso é ilusão. Eu acho que o caminho vai ser, de fato, começar a punir os responsáveis de maneira exemplar, até para começar a criar um mercado de seguros, e aí depois, sim, pensar em certificação. Não é fácil. Não vai ser tão curto prazo. Os caminhos estão todos aí, os meios também, as possibilidades para ter tudo isso existe. Se você pegar... o regulamento de criação da raça Rottweiler, a gente tem todo o processo determinado de como se cria bem Rottweiler, de como se faz todos os testes genéticos de saúde, de padrão e de temperamento. Qualquer pessoa que queira está à disposição. Agora, depende das pessoas. Então, né? Bom, então você vai falar assim, eu não sei como avaliar o temperamento de um Rottweiler, eu não sei se meu Rottweiler é um cão equilibrado. Leva para quem? Tem tudo pronto para você. Tem pessoas capacitadas a treinarem, tem pessoas capacitadas a avaliarem isso, tudo dentro de regras claras. Não são regras subjetivas, são regras claras para avaliar isso. Então, assim, a gente tem o Conselho da Raça tem tudo à disposição para você ter um bom cão. E como que eu sei quais são os criadores que estão dentro desses parâmetros do conselho? Uma pessoa leiga quer procurar um Rottweiler. Onde é que ela procura para saber se esse canil que ela está pesquisando faz parte do conselho e segue os preceitos do conselho? Você pode, através do site cbrr.com.br. Hoje o site está basicamente dedicado à exposição. Então ele está lá praticamente com todas as informações da Mundial da DRK, mas ele tem todas as informações também sobre criadores, sobre cães selecionados, sobre todos os regulamentos da raça. Toda a informação você consegue lá.
entendeu? E se a informação não estiver lá, você manda um e-mail pro... Eu não vou lembrar de cabeça, mas está no site lá o e-mail, tem um formulário de contato, você entra lá, manda a sua dúvida que tem tudo lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um exemplo assim, que é bem discrepante da nossa realidade. Há uns 15, 16 anos atrás, eu trouxe uma campeã mundial de agility de Hamburgo, da Alemanha. E tava na época dos pitbull, problema com pitbull. Uma treinadora, uma condutora. Uma condutora de border collie, mas que morava em Hamburgo. Não sabia se era cachorro ou se era condutora. É uma condutora de agility, campeã mundial de agility. Silvia Van Holt. Daí ela... Silvia. Eu cheguei naquela época, era a época dos pitbull, né? A gente tinha pitbull fazendo agility justamente por isso. Eu botei meu enteado, que era moleque com pitbull. Os pitbulls que eu tinha só ficava com a molecada, só pra dar bom exemplo. Eu falei, quantos pitbulls tem em Hamburgo? Ela falou, 2. Eu falei, mas por quê? Porque o IPVA é tão alto. A pessoa tem tantos deveres Que ninguém quer. que ninguém quer. Ou seja, só quem realmente está afim de pagar aquele IPVA e pagar aquele imposto lá do cachorro e fazer os testes lá de socialização, ambientação e obediência, que vão ter. Então ele sabe que tem 2. Esse cara sabe que se tiver um acidente, é igual quando tem metralhadora, entendeu? Se os políticos ouvirem isso aqui na reforma tributária agora, os caras vão colocar o IPVA de cachorro. Pode ser, mas pode ser uma boa saída, viu? Mas pode ser uma boa saída, porque o que você falou é grana. Se todo mundo que tivesse um cachorro pagasse o IPVA do cachorro, nem que fosse R$1 por um vira-lata, R$5, não importa. Mas aí chega nos cachorros que tem chance de morder mais caro, talvez a gente já começasse por aí. Porque todos iam ser cadastrados, microchipados, ia ter um cadastro geral de tudo isso. Isso aí é de coisa de 15, 20 anos atrás. Olha como eu tô atrasado. Eu fiz esse seminário com a Silvia Van Holt aí, foi bom. Mas se a gente for ver a realidade de Hamburgo e da maioria mas é quase do século passado. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Eu digo assim. Cara, eu acho triste falar isso aqui, mas a gente não é um país de seguir as leis. O que é que eu falei? Fazer lei não adianta. É um país onde as leis são fiscalizadas. Não, mas se você fala em imposto, o governo já se interessa. Mas para nossa realidade é triste, mas eu acho que tem que começar. Por que o microchip os filhotes? Porque é uma norma da CBKC, porque pro Brasil, pra saúde pública, não significa porra nenhuma. Como é que você vai viajar ou porque você tá cadastrado na CBKC? Pega, por exemplo, um agente público aí achar um cachorro na rua com microchip, o que ele vai fazer? Primeiro que ele não vai ter o leitor. Segundo que se ele ler, ele não vai achar o dono. Sim. Porque quando você entrega o certificado do microchip pro cara, o cara tem que acabar de preencher algumas coisas e se cadastrar no site. Sim. O cara não faz isso. Exatamente. Por mais que você fale pra ele. Muitas vezes o cara nem vem buscar o pedigree. Então, eventualmente, quando eu vi poucos casos de cães perdidos que foram encontrados pelo microchip, porque foi para um veterinário, de repente o veterinário foi lá... Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Deu a sorte do veterinário e deu a sorte de estar cadastrado. Porque antes não tinha nenhum banco de dados único. Agora talvez tenha, não sei se tem. Então, o que acontece? A gente pegar, por exemplo, esses cães de rua e começar a microchipar, né? Não estou falando para tirar todo mundo da rua, porque a realidade tem muitos cães que vivem na rua, dependendo... Castra e põe na rua. Dependendo da localidade, por exemplo, eu tenho um canil ali na região, na área rural de Cotia. Cara, tem cães que vivem muito bem lá na rua. Não são cães maltratados e doentes, são cães que vivem em ambiente aberto, é uma área rural, né? Então tem sítio, fazenda e casas, e os cães vivem lá. É diferente de cães de uma metrópole, por exemplo, de São Paulo aqui, cães que vivem na rua aqui. São realidades diferentes. Então, até para tratar esse tipo de problema, tem que olhar para as realidades, né? O Brasil é muito diferente em muitas coisas. Tem muitos Brasils dentro do Brasil, né? Olha só, veio agora outra gringa esse ano aqui, que ela é lá da... Onde que ela era? Da Látvia, da Letônia. Daí, quando ela chegou aqui, ela já ficou impressionada com o número de cachorros na rua. Cotia, ali. De repente, eu fui dar um rolê com ela no centro de São Paulo. Daí ela viu as pessoas na rua. Eu falo, nossa, cara, eu fiquei... Aí eu saí do centro, que eu tava até com vergonha do centro, eu fui pra Paulista, ela viu o tanto de polícia que tinha na rua. Daí eu falo assim, a gente tá preocupado com o cachorro, mas será que o cachorro é o principal problema desse país, viu?
É. Né? Tem gente na rua. É complicado tudo isso, hein? Eu treinei não, teve um workshop, um seminário, né? Um treinão, vamos dizer assim, com um treinador finlandês. Há muitos anos atrás participei, né? Ele também falou sobre os cães de rua aqui. Nossa, falei, lá na Finlândia não tem? Morre congelado. A pessoa de não rua, pode ter, o cachorro de rua. Na Finlândia não tem como ter, porque se o cachorro for abandonado ou tiver perdido e a pessoa lá, também. Ele morre no frio, no inverno ele morre, né? Não tem jeito. Não tem jeito, eu falei pra ela, no teu país não tem porque morre congelado, aqui não tem Mas frio. assim, país tropical tem uma série de coisas assim que você pode ver, é comum em todos os países tropicais, e a gente não... Todo país tropical é subdesenvolvido? Não, eu digo assim, em termos de comportamento, né? E não adianta a gente querer se espelhar totalmente na Europa, porque a gente usa alguns exemplos europeus de sucesso. Então, sucesso na política, sucesso sim, bem-sucedidos politicamente, economicamente e socialmente, né? Com nível cultural melhor, com boa educação. E a gente é muito carente disso aqui. Não vou dizer que o brasileiro é mal educado, vou dizer que a gente é carente de educação, de uma série de infraestrutura que os cães são colocados, vamos ser sinceros, né? Uma elite trata muito bem os cães, e a grande maioria das pessoas que têm cães, muitas vezes dão o que tem para o cão comer. Né? Então, é uma realidade muito diferente que a gente vive aqui. São várias realidades. E não dá para a gente ficar se comparando com a Europa o tempo todo. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas para melhorarem de acordo com a nossa realidade. Você trouxe um monte de imagens. Vamos ver as fotos. Vamos ver as imagens aí, que são muitas, né? Aí, quem sabe, a gente vê novas dúvidas e novas informações. Eu tenho algumas aí, ó. Bom, sobre a exposição, né? 11, 12 e 13 de agosto, em Araçaiaba da Serra. Maior evento de Rottweiler das Américas, espetacular, CBKC, FCI, CNA. Parabéns aí pela iniciativa. Pessoal. Legal. Muito legal. Passa a próxima. Aí é sobre o evento também, né? Aí falando sobre as inscrições, né? A primeira etapa, tinha um desconto para quem fazia no primeiro momento, até dia 30/6. Tá quase acabando as inscrições já. Tá quase acabando. Você acha que eles vão prorrogar ou vai acabar dia 14? Cara, eu acho que acaba. Não, já acabou as inscrições. 14/7. Então, já acabou isso aí, pô. Passa pra próxima foto aí. Não, volta rapidinho aquela foto lá. Então, só o local, né, para inscrições, que é no Dog Show, né? Então, dogshow.com.br para brasileiro, para estrangeiro, tá o endereço aí. Tá bom. Vamos lá. Próximo. Essa a gente já viu. Diagrama geral sobre já passou. O padrão da raça. Tudo em alemão. E esse aqui? Alguns detalhes aí mordida, né? sobre dentição, mordida, né? O que é o mais importante aí pra gente? Mordida em torquês, mordida prognata lá última, ó. Prognata última, retrognata penúltima, torquês a segunda e a mordida em tesoura aí a primeira. A tesoura ali é quase torquês. O desenho não tá muito, né? Os problemas maiores na edição do Rottweiler ali, o que mais falta é P1, né? O primeiro molar ali. E M3, né? O terceiro molar também costuma faltar. Se então, tiver falta, é desqualificante? É desqualificante. Dente, morto tem que ter todos os dentes. Tem que ter todos os dentes. Mas a falta não é desqualificante, é? É desqualificante. Qualquer dente? De qualquer dente. Cacete. Ok. Cauda. Cauda. Agora todos têm cauda cortada. Não pode cauda íntegra. Íntegra, é verdade. E pode isso aqui é uma falta grave. Mas como é que você... falta enrolar assim? Você vai selecionar. Falta. E tem como você... Lateralizar também é falta. O que é lateralizar? Ela não ser alinhada com a coluna, ela ser do lado. Tem que né? ser quando ela tá enroladinha assim pro lado do dorso, por exemplo, né? Ela tá lateralizada. Quais são permitidas e quais não são? Essa aqui... Não, aqui, isso é normal. Aqui é o cão... normal. Normal, aqui o cão atento, né? Aqui também é normal. E aqui em atenção. Aqui as 3 primeiras normais. Aquela lá que não pode. E como que você trabalha para aquilo não acontecer? Que cauda é uma coisa nova para vocês, né? Mas é seleção genética, né? Mas já... Não tem como fazer uma órtese, uma coisa lá e ajudar? Não tem, mas aí é uma interferência que não é bem-vinda, entendeu? A gente não quer maquiar um cachorro para que... Porque você pode consertar isso, né?
Mas, geneticamente, ele vai passar pra prole. Mas Então, deve não... acontecer eventualmente para exposição. Ah, né? meu, eu não duvido, porque se o cara tem um cachorro muito bonito, muito bom, e o rabo é o único problema... Que antes podia cortar fora e agora não, né? Vou dar um jeitinho. Mas os problemas de rabo tem, assim, no começo foi um grande problema, hoje em dia já, a pessoa já foi... E antes eu achava tão estranho o Rottweiler com calma, mas agora... eu acho... até prefiro agora Eu com também, rabo, sabia? eu também, prefiro com rabo. Próximo. E a orelha do Rottweiler nunca se cortou. Não, orelha não. Nunca se cortou. Ele nunca foi um cão de combate, né? De briga de cachorro. Não. Aí também mais para mostrar um pouco sobre o padrão, como é anterior e posterior, né? Olhando de frente, olhando de costas, que é bastante importante. Esse alinhamento, né? Que a gente tem muito problema de jarrete fechando, aquelas coisas, Aqui, né? Uhum. Jarrete fechando e... Então isso... Isso aí é mais pra quem vai julgar. Sim. Próximo. Isso é do local do evento, né? A planta lá da Chácara Filomena, né? As duas pistas principais, a pista onde vai ter a restaurante, né, professor? Tem restaurante, né? Tem uma área Lojinha. de eventos lá, lojinha. Vai ter evento, né? Vai ter até acampamento lá para os cães, para as pessoas lá. É uma área bem grande, bem aconchegante lá, já tradicional para o Rottweiler, essa Chácara Filomena. Dá uma Então, passada lá. Legal. não, vai ser muito legal. Vale muito a pena. No- Aí os valores de inscrição, né? Só para as pessoas terem Tá bom. uma noção. Beleza. Próxima. Aí sobre os árbitros. Né? Então, Os eventos vão ser a DRK World Dog Show, né? E Copa América. O Top 20 é um evento que são os 20 melhores cães do ano anterior. tá. Que aí vão lá, é como Os se 20 fosse... melhores do ranking da CBKC. É do CBRR. Que é a mesma coisa, na verdade. É a mesma coisa, mas os 20 melhores vão pra lá e disputam entre eles, né? Esses árbitros são todos gringos. Alemão, argentino e dois O brasileiros. Edgar Hellman, o primeiro aqui, ele não vem, né? Ele ficou doente. O Werner Walter também é alemão, ele vem. O Werner Walter hoje em dia é o cara, é o expoente maior assim, da raça, o papa da raça em dia de atividade. O Rudiger Schmidt também foi vice-presidente da RK uns anos atrás, também muito conhecedor da raça. Um argentino. O argentino Vinícius de Paolo também criador. Os árbitros são todos especialistas, né? O Carlos Mion é o Marcos Mion ia jogar Golden Doodle. Deixa pra lá. O Mion é o coordenador do conselho agora, o Walter Coutinho é coordenador. Os dois são árbitros, né, especialistas da raça. E o Mion é o coordenador do conselho e o Walter foi coordenador do conselho até pouco tempo atrás. Agora ele é coordenador de todos os conselhos de raça, né? Então, são os árbitros que vão julgar. Ok. Tem mais votos? É isso, né? Tem o Pablo também, que faltou aqui, porque eu acho que eu não... De índole, O Pablo vai julgar o teste de índole lá, que o teste de índole é julgado por árbitro de trabalho, né? Então... Se tiver mais imagens aí, passa pra nós. Acampamento que vai ter lá. É isso. Beleza. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Que pra você... Olha aí, ó. Tem mais foto aí de Rottweiler. Esse é seu? Não, é de um amigo. Bonito cachorro, hein? Essa é uma cadela. Uma cadela, bonitona. Essa cadela aí ganhou 7 vezes a nacional. Bonita. Ganhou muitos eventos. Uma cadela alemã, né? Que veio da Alemanha. Kaia Schwarzen Scorpion. A cadela ganhou muito aqui no Brasil. O Rottweiler, ele não pode ter um pescoço muito comprido. Ele Não, é mais compacto, né? mais compacto, mais compacto. Cachorro bonito. Olha só. Esse cachorro, eu tenho um filho dele, esse cachorro já é antigo aqui. Chama King Von Tengen. Esse cachorro veio da Alemanha, era um cachorro extremamente agressivo. Aí ele veio para um criador lá do Ceará. E aí teve um acidente lá e o criador não estava contente com o cachorro, mandou pra gente aqui em São Paulo. Aí eu e o Alexandre Bueno, é um cara antigo também no meio e muito conhecido. A gente treinou esse cachorro. Era um cachorro totalmente descontrolado, cara, muito perigoso. E a gente treinou e ele ficou um bom cachorro treinado, porém um cachorro que sempre inspirou cuidado, entendeu? Não era... Vai brincar com o cachorro. Muito potente esse cachorro. Eu tenho um filho dele. Tem 8 anos já o filho dele, já tá aposentando, né? Mas é um excelente cão também. Tem mais foto?
É isso. Esse aí, é isso. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Todo mundo... Acho que esse é um episódio que a gente não falou mal, né? Mas a gente falou muito mais dos cuidados que precisam ter, né? Da educação e tudo mais. Mas me fala coisas boas, na minha opinião, as melhores qualidades de um Rottweiler, na sua opinião, que trabalha com isso há muitos anos. Você se dedicando, assim, é um cão extremamente confiável para você conviver em casa. É um cão bem fácil de lidar com questões de higiene. É muito fácil, cachorro inteligente. Você não costuma ter problema nesse sentido. É um cachorro, assim, que para guarda faz um trabalho muito bem feito. Porém, é um cachorro que para família, eu, sinceramente, não conheço melhor. Tá? É um cachorro grande e tal. Quem pensa em ter um Rottweiler não está preocupado com isso, né? Não está mal informado, não está preocupado. Então, assim, na convivência, além de tudo, é um cachorro que solta pouco pelo, né? A manutenção dele, assim, com relação a banhos e pelos, é muito fácil. Uhum. É muito fácil de lidar no dia a dia com ele. A preocupação maior ali é sempre naquela fase inicial, né? Mas é um cachorro muito tranquilo de conviver, um cachorro inteligente para se treinar, não se tem grande dificuldade de treinamento. Fala assim, nossa, Rottweiler, né? Você pega, por exemplo, algumas raças aí que Akita, né? Esses cães que são mais que não são tão disponíveis assim. Rottweiler é muito disponível para treinar. É um cão brincalhão? Muito, muito. Você consegue brincar, fazer o que quiser com ele, cara. Não tem as pessoas têm um certo receio do Rottweiler. É uma raça estigmatizada. Sim. Tem um certo receio. Mas para quem convive com Rottweiler, às vezes parece loucura o que algumas pessoas falam. Caramba, meu cachorro não é assim, entendeu? Meus cães não são assim. Os cães dos meus amigos não são assim, né? Porque são coisas que as pessoas... lendas urbanas que tem aí a respeito da raça que não é a verdade. Com a lei também. Que não você vai falar assim, é igual um Golden. Não é igual um Golden. Tá longe de ser como um Golden. Lógico que não. Olha, sabe, é um cachorro que precisa de cuidados com relação a isso? Mas um cachorro pra ter em casa com criança, pra brincar, pra se divertir, é muito tranquilo. É uma raça que eu adoro. Eu acho que quando se fez um bom trabalho de educação, de fato é um cachorro extremamente leal e passa uma sensação, de fato, de segurança e de cuidado com a família, que você tem toda a razão. É difícil algum outro cachorro que eu já convivi passar. Mas tem essa questão, é necessário fazer um bom trabalho. Para você ter ideia, bastante responsabilidade. Aquele último cão da foto, o King, é um cachorro extremamente agressivo. Extremamente agressivo. E eu peguei um filho dele, que foi devolvido no canil. A pessoa comprou, ficou algum tempo com o cachorro, falou, fiquei preocupado, porque eu tenho criança pequena em casa, não quero arriscar. Devolveu esse cachorro com 4 meses de idade. E eu prestava um serviço nesse canil. Eu vi o cachorro lá, o Alexandre, que era um amigo que treinava comigo, falou assim, tem um filho do King aí que devolveram. Eu falei, sério? Aí fui lá ver o cachorro, gostei do cachorro. Falei, eu quero esse cachorro pra mim. Aí peguei. Esse cachorro, eu fiz uma apresentação com ele na World Dog Show, em 2022 agora. Na finalização do adestramento, tinha um monte de cachorro lá de todas as modalidades juntas. Aí eu com esse cachorro e mais um amigo do Sul com um labrador, outro do Sul também com um bulldog campeiro e um outro amigo de São Paulo aqui com malinois. Nós 4 fizemos vários exercícios em paralelo, todo mundo junto, na final do adestramento da World Dog Show. Então assim, eu me dediquei, eu sempre treinei ele desde novo, sempre, mas qual a diferença? Né? É um cachorro... Chegou lá, tinha vários cães de várias raças. Uma muvuca, Uma muvuca. E o cachorro tava lá tranquilo. Teve gente que veio lá abraçar o cachorro, pedir pra tirar foto. Se não fosse então, assim, assim, você não ia levar ele. Se não é um cachorro, um cachorro assim,
não se consegue com mágica. Uhum. É trabalho, é treinamento, se você quer se dedicar... Lógico, você não precisa fazer as coisas que eu fiz, né? Eu treinei muito cachorro. Mas é porque eu faço isso todo dia, né? Mas uma pessoa comum consegue um bom nível de controle, uma boa socialização para viver normal com o cachorro. Não tem esse tipo de problema. Isso, só mais uma pergunta que eu acho que é importante. Quanto come um Rottweiler por dia? Cara, é necessário que seja uma ração uma boa, ração né? de boa qualidade, super Meio prêmio. quilo? Um macho, 600, 700 gramas, uma fêmea, meio quilo. É mais ou menos 100 gramas por quilo. Né? É um saco de ração por mês. Um saco de 20... Você falou 100 gramas por quilo? Não. 100 gramas a cada 10 quilos. 10 gramas por quilo, né? 10 gramas por quilo, Ó, 600 gramas vezes 30 dá 18. Sim. Um saco de ração, não é nada outro mundo. Nada de outro mundo, Um saco de ração por mês, cada cão. Legal. Cada cão. Um Border Collie come 10, 12 quilos, vai comer 18. Não é nada do outro mundo. Não é nada fora do normal, assim, fora do... O cara vai gastar 200, 300 pau de alimentação se der uma ração boa. E assim, ó, o pessoal às vezes até reclama, né, nos comentários que a gente fica pegando no pé dos positivistas, né? Mas não é pegar no pé, eu acho que é importante passar a informação. Você falou que é importante colocar, em alguns momentos, você manter o controle do cachorro, né? Você acredita que é possível treinar um Rottweiler ou educar um Rottweiler nessa visão de mundo do positivismo, de você não colocar limites nunca e não dar bronca e Não falar não. não falar não, por exemplo? O que você acredita? Já teve algum caso de cachorro que você pegou e falou, nossa, o cara chamou um treinador assim e deu problema, teve que voltar, voltou pior, sei lá. Isso não existe, cara. O que não existe? Não é possível. Não existe esse tipo de treinamento. Esse não existe. 100% Parece um Quevedo agora falando. Não existe esse tipo de treinamento 100% positivo que seja efetivo. A própria mãe do filhote já corrige o filhote. Isso é antinatural, isso é contra a natureza do ser vivo. O pessoal fala, puta, você Não, pega no pé, mas vai pegar no veja pé. bem, eu não sou contra nada. Eu estou dizendo, Sim. perante a natureza e os princípios de aprendizagem, é impossível. Você pega um indivíduo extremamente submisso que você vai conseguir fazer diversos treinamentos com ele. Um filhotinho, né? Você vai conseguir. Tira aquele indivíduo daquele ambiente controlado que você fez o treinamento 100% positivo, coloca lá na Praça da Sé e faz a mesma coisa. É uma realidade paralela a isso. Não é a nossa realidade. Mas ao mesmo tempo, você não vai pegar um enforcador para ensinar o cachorro no tranco. Sim. Dan, para ensinar o cachorro, você não precisa de nada no pescoço. Não precisa de guia, lógico. E você também entendeu? pode usar o clicker, pode usar mil coisas. Agora, existe as fases da aprendizagem. Então você ensina, você vai chegar num momento que você vai ter que pôr à prova aquilo que ele sabe. Então, você tem que manter a segurança do cachorro, a sua segurança, a segurança das outras pessoas. Terceiros, E como é que você faz isso? Não, mas foi o cachorro mordeu alguém. Tudo bem, não corrige, ignora. Não, ignora, dá um petisco. Eu já vi um cara... Eu já vi um cara, na boa, um cara famoso que todos nós conhecemos aqui. Eu até tenho um certo respeito por ele, né? Porque é uma boa pessoa. Mas assim, eu vi... Uma boa pessoa. Eu vi ele... Quando o cachorro rosnar, você dá o petisco. Eita! Porra, bom, pode ser uma boa pessoa, mas bom profissional já vi que não é. Falei, não sei nem quem calma é. aí. A mãe tá treinando pra rosnar? Sim. Ele tava treinando pra rosnar? Não, pra uma desviar, cena, pra É uma quê? cena do filme que o cachorro tinha que rosnar, você não entendeu. Não. Então, assim, as pessoas falam... Então, peraí, só pra explicar pro público, então. Esse profissional, que é um adestrador, pelo que eu entendi, eu não sei quem tá falando que quando o cachorro rosna, era pra jogar um petisco pra desviar a atenção do rosnado, pro cachorro ficar bonzinho. Exatamente. E tá recompensando. Mas tá recompensando o rosnado, né? Exatamente. Para que porque assim, todo o princípio do treinamento é baseado nos instintos naturais e no nível de cada impulso. Então tem os instintos naturais e eles se manifestam
em uma determinada intensidade. O nível do impulso de agressão comparado ao impulso por comida é extremamente discrepante. Então, em casos extremos de agressão, o impulso é tão alto que comida é insignificante. Não sei que ele esteja morrendo de fome, que não é o caso, né? Mas se o cachorro estiver morrendo de fome, ele vai agredir justamente pela comida. É diferente, é diferente. Né? Então, assim, as pessoas se iludem porque elas muitas vezes têm a experiência com determinados tipos de cães que são extremamente fáceis de manusear. Sim. Você pega um pastor alemão, um Malinois, um Rottweiler, um Doberman, um cachorro com um impulso alto. Eu não estou dizendo nenhum cachorro desses descontrolados. Sim. Um cachorro com impulso altíssimo. Para você trabalhar um cachorro desse, para você controlar, para você ter uma boa convivência num cachorro desse, é impossível você fazer 100% de treinamento só com comida com e com um reforço positivo. É impossível com qualquer cachorro. Tem um papinho então, lá que se ele quis, ele pula em mim. Ele adora subir. Daqui a pouco ele pula na mesa. Você acha que eu vou deixar? Tem que tirar. Tirar já não estou sendo positivo. Então, outra coisa, por exemplo, a pressão física que for necessário usar com o cachorro, como são os cães grandes de guarda, aquilo para eles não significa nada. Sim. É que assim, ó. Você às vezes dá um toque na guia. Para um cachorro pequeno pode ser muito. Mas para um cachorro grande não significa nada. É diferente. A sensibilidade e a força são totalmente diferentes. Eu entendo um leigo que tem uma experiência ruim com o cachorro, e ele pensa assim, pô, mas eu dei tanto amor, tanto carinho, e agora ele me atacou, rosnou pra mim. Mesmo. Sim, mas é exatamente um leigo, isso. Mas é um leigo. Agora, quando eu penso num profissional falando que você tem que dar petisco por causa do cachorro rosnou, mas aí ou não tem que fazer com amor por mas aí não é profissional, né? É alguém que achou um nicho pra ganhar dinheiro. Sim. É diferente. E é o que você falou, a natureza é assim, os cachorros aprendem com o estresse agudo, aprendem a fugir, aprendem a se defender. Se o cachorro morder o cavalo, vai tomar um coice, ele vai aprender que ele não vai mais poder morder o cavalo. É assim a natureza. O estresse faz parte da vida. Lógico que faz. O medo faz parte. A sobrevivência da espécie, de qualquer espécie, depende de estresse, depende de medo. Educativo até. Você entendeu? Se você não tem... Eu vou fazer um treinamento totalmente sem estresse. Eu posso fazer, Dan. Ou tentar fazer. Porém, eu não estou preparando esse indivíduo para nada, porque a vida não é assim. Sim, concordo com você. A natureza exige o ser humano, o filho humano. A natureza exige o quê? Que a gente aprenda a lidar com situações sob estresse. Sim. Aprenda a lidar em situações com medo. Então a gente precisa viver experiências que proporcionem que a gente lide melhor com isso. Sim. A natureza direciona para esse caminho. Sim. Agora, você, por exemplo, criar um indivíduo dentro de uma bolha, onde você simula o mundo perfeito, fora da bolha ele morre. Eu tenho 5 filhotinhos lá nesse momento de pastores Shetland. Daí eu fico vendo eles brigando e brincando de briga. E às vezes tem 3 em cima de um e tá rolando pau lá e o de baixo tem que se virar. Uhum. Eles estão sendo aversivos com eles lá, entendeu? Uhum. E é bebê. Ou seja, faz parte da natureza. Exatamente. Isso não é comportamento aprendido, não é manuseio, é a natureza agindo sobre a espécie. Né? Eu acho engraçado, cara, você vê na televisão em horário nobre no domingo, os animais lá na natureza se degladiando, né? O jacaré comendo um de outra espécie, aquela coisa, os macacos lutando pela liderança, tudo é normal. E para um cachorro, por que é diferente? Sabe o que é tudo bem, o cachorro não precisa caçar para viver hoje em dia, né? O cachorro doméstico. Mas assim... Mas se a gente deixasse ele se esforçar um pouquinho para comer, ia ser melhor, né? Né? Tipo uma pet ball, uma garrafa então... Mas assim, a gente tá querendo criar uma espécie
que não se sustenta sem, Sabe o que acontece? sem a gente, entendeu? Veio uma onda nos humanos, né, que a gente tem que ter um comportamento parecido com esse, positivista com criança. Daí humanizaram isso pro cachorro. Sim. É mais um tipo de humanização. Uma moda. Uma moda que agora a gente, coitado do cachorro, vai ser ansioso se ele receber um não. Sim, mas daí a gente vai num evento grande como nós tivemos nas Olimpíadas, que foi um No evento World Dog incrível. Show, no World Dog Show. Sim. Todo mundo com o enforcadorzinho. Certo, mas nas Olimpíadas, que é um evento teoricamente mais voltado para adestradores, né? E para donos de cães que querem participar, enfim, a gente não vê nenhum positivista ainda. Vê, 2 ou 3 tinha. Mas eram 2 ou 3 que entendem que são mais abertos ao diálogo, não é aqueles Não, caras mas competindo radicais. não, né? Competindo não. Competindo sim, no Agility No Agility sim. tem, No Agility tem. No Agility tem, Só que assim, eles vão lá, eles veem tudo aquilo lá, mas eles têm outro discurso com a turma deles. Sim. Mas assim, os que estavam lá são pessoas que a gente respeita, porque são pessoas Sim, que estão abertas sim. ao diálogo. E até Esses mais- radicais, esses caras não nem Então, aparecem nem pra mas visitar. eu já observei, eu não vivo muito esse mundo, entendeu? Eu sou- eu preciso melhorar nessa questão de redes sociais. Socialização. Mas eu não vivo muito esse mundo. Eu não vivo muito esse mundo. Agora, eu vejo muito treinamento que as pessoas dizem que é 100% positivo. Não é. É, sim, só fala. Só você não dar o petisco já não é. Você entendeu? O cachorro não sentou, não deu o petisco, você Já tá não- punindo. Você colocar uma guia, independente se tá num peitoral, aquilo É aversivo. É aversivo. O cachorro quer estar livre. Sim. Você entendeu? Claro. Então, começa que o nome 100% positivo não se aplica a 99% dos casos, né? Mano? Não, Fala assim, beleza, me mostra aí o processo que você faz. não, e só que você falou, pode ser um processo laboratorial. Que é ambiente totalmente controlado, que foi até que o Léo falou. Sim. O Léo deu uma boa definição do que é ser um adestrador positivo. Ele falou assim, é lógico que não tem o 100% positivo, mas você pode ser positivo na maneira que você vai planejar o seu treino para que você tente não punir o cachorro, Sim. né? Tá bom, é uma boa definição, Sim, só que é acho impossível. Não, Se você for ver na vida real, num ambiente controlado, é Não, bem foi- possível. Não, mas foi o que ele Eu- falou. Acho que foi ótimo. Inclusive, o pessoal que está em casa, se quiser assistir, é o episódio número 3 do Animais Podcast, lá no ano passado. Foi bem legal. E ele falou o seguinte: eu vou planejar não usar punição. Mas em alguns momentos foge do controle. Talvez eu não me planejei bem, ou acontece uma situação inesperada e eu vou ter que usar uma bronca. Eu acho assim que Tá certo. as pessoas ainda estão muito atrasadas com relação a técnicas de treinamento. Porque qualquer cara que esteja competindo aí no nível mais alto, eu vou falar sobre o IGP, que é a modalidade que eu pratico. Todo mundo faz para minimizar as punições ou as correções, porque a gente precisa de um treino que funcione, né, que caminhe rápido, porque o processo é muito longo. Então, assim, 99% dos treinadores que eu conheço de GP ensinam o exercício. Depois que o exercício está totalmente aprendido, se induzem o erro do cachorro para corrigir de forma mais tranquila. Então induzem com o cachorro num drive mais baixo, e aí, se o drive está baixo, a correção é menor. Se você vai tentar corrigir com um cachorro com drive lá em cima, a correção Aí o cachorro já aprende no nível mais baixo e não vai cometer esse erro lá em cima. Exato. Os erros acontecem, porém, todo o trabalho de correção é feito com indução do erro. Sim. E uma correção mínima. E é uma correção mínima. Então você já vai criando aquela correção, a prevenção de um possível erro, Você vai criar um cachorro mais responsável, né? Exatamente. Que ele vai lá, eu então, não vou querer errar. As pessoas estão pegando aqui, ó, por exemplo, eu vejo muito treinador que realmente dá vontade de falar algumas coisas que são treinadores que não evoluíram. O cara tá pegando o cachorro, colocando o enforcador e dando tranco pro cachorro andar junto. E Dan, a gente sabe. Não, tem várias outras formas de fazer isso. Por que eu vou pegar um enforcador, colocar uma guia e sair dando tranco no cachorro pra ele andar junto? Então, mas é que tá. Mas Por que eu vou sair na rua, ó, presta atenção, por que eu vou sair na rua num ambiente extremamente complicado, descontrolado, porque o cachorro, o dono, o proprietário, por exemplo, me contratou e falou, ele briga lá com o cachorro, quando eu vou passear, ele passa em frente àquele lugar e briga.
Por que tem treinadores que querem na primeira aula passar lá em frente? Sim. E para um pouquinho. Você querer avaliar, ver o problema é uma coisa, ok, eu concordo. Você querer no primeiro dia, ou na primeira semana, ou sei lá, no começo do treinamento, ir direto no problema e tentar resolver lá na ponta... Mas é isso que os positivistas condenam e eu concordo Tá com errado, eles. Eu tá concordo. errado. Eu também, certo, eles isso, estão certos em condenar. em condenar isso, eu concordo concordo. com eles. Só que disso, para ser um extremamente não dar bronca nunca, é outra coisa completamente Os diferente. dois extremos estão errados. Estão erradíssimos. Não, exato, é. Então, assim, as pessoas estão tentando resolver o problema numa ponta, de forma equivocada, que eu acho que não é o caso. Né? E da outra ponta também não é. E aí estão trazendo pro oposto, para um sonho, para um delírio que não... É uma utopia. Utopia, exatamente. A palavra é essa, utopia. Não dá para resolver. Muito bom. Temos alguma coisa mais do Rottweiler? Quer falar mais alguma coisa do Rottweiler que a gente não falou, que você acha importante? Assim, quem gosta, quem curte da raça, vai lá em Araçoiaba. 11, 12 e 13 de agosto. Vai ser o maior evento que já teve aqui. Olha, eu já participei de muitos eventos. Eu sou da APRO, da Associação Paulista do Rottweilers. Falar nisso, a gente tem 3 clubes de Rottweiler no Brasil. Mas aí a APRO, o que aconteceu? Como assim que aconteceu? Eu não ouço mais da APRO. Continua firme. Continua firme. A APRO é a APRO e os outros clubes da raça, né? É a base de sustentação do CBRR. O Conselho da Raça é formado por membros de todos os... A gente tem 3 clubes e 13 departamentos da raça. A raça continua grande Então, assim, mas... o Conselho da Raça é formado por todos esses conselhos e clubes da raça, entendeu? Então, assim, a APRO continua forte, continua fazendo os eventos, continua tendo prova de trabalho. O que aconteceu, assim, muitos eventos recentemente, por exemplo, esse ano, todo mundo está se dedicando na exposição para esse evento da DRK. Né? No adestramento, todo mundo estava se dedicando para as Olimpíadas. Então, as outras coisas deram uma parada por isso. Mas entendi. A APRO continua então forte. Bom saber. Bom saber. Legal, então, 11, 12, 13 de agosto. Em Araçoiaba. Quem quiser, o site é o... cbrr.com.br. cbrr.com.br. Chácara Filomena. Chácara Filomena. Estarei lá. Número 14,5 da Raposo Tavares. Muito bom. Obrigado pela João, presença. Obrigado mais uma vez. Valeu. Dan, obrigadão. Pessoal aí de casa, muito obrigado pela presença de vocês também, pela audiência. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de comentar também. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui de divulgar boas informações. E manda dicas de convidados que a gente vai ouvir, ler com carinho. Boa. Valeu, pessoal. Até mais.